Muito bem, estamos ao vivo! Ah, meu Deus do céu, hoje aqui ter dois convidados, hein? Maravilhosos. Boa noite, pessoal que está chegando aqui. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero ver se vocês estão escutando, me escutando primeiro, né? Se vocês estão me escutando, vendo a gente aqui, está tudo certo. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos lá, vamos ver se está com muito delay hoje. Tem um delayzinho aqui. Eu aguardo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, hein? Hoje a gente vai falar de transição de carreira, experiência dessa galera aqui, esses dois monstros, eu diria, aqui, no bom Ô, sentido. louco. No bom sentido, é claro, né? E quero trazer a história deles aqui para vocês, porque são histórias diferentes, porém bem interessantes para você que está buscando um novo emprego aí, a transição de carreira, tá? Então vamos aguardar uns minutinhos, uns 5 minutinhos a gente já começa. Lisiane, tudo certo. Beleza, Lisiane, seja bem-vinda. Muito bem-vinda, viu? O Bruno também, boa noite. O Renato está aí, boa noite. Daniele, boa noite. Perfeita. A Daniele está aqui, hein? Acompanhou o primeiro, né? Lembro dela, tá? O Bruno, não lembro se estava aqui também. O Bruno de Portugal, gente. Pô, o Bruno tá Ai, que dele, ótimo. de Portugal, Ô, ó. louco. Né, Bruno? Olha aí, tá mandando boa noite aqui para vocês, tá? Boa Eu estou noite, boa repassando noite a aqui, todo Bruno. mundo, boa noite, Alice. Boa noite, gente. E aí, pessoal, vocês conseguiram consumir todo o conteúdo depois de ontem, da nossa avaliação de perfil LinkedIn aí? Espero que vocês tenham anotado os critérios, hein? E já tenha feito a autoavaliação do perfil de vocês. Vamos lá, o Emerson está aqui também. Boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Quem está aqui, ideia? O Alex. Grande Mr. Alex! Alex de la Costa. Aê, Alex. Sim. Deia, eu mandou a Deia. Aê! Oi, Ah, Alex. que legal. Edson, bem-vindo, Edson. Boa noite. Olha que bacana, gente. Tem gente que, olha só, que honra estar aqui, Honra mesmo essa galera de peso aí. não é? É. Olha, eu fico feliz, gente. Ó, Lisiane deve te conhecer, né? Sua amiga. Essa é minha amiga, muito Obrigado, lá está. Esta Lissandra é fera, realmente é uma fera, uma guerreira. Eu trouxe ela Ai, minha aqui para amiga. contar a história dela, porque a história dela é demais. Eu contei a história dela, sabe aonde, gente? Quem estava aqui na Maratona 1? Eu contei a história dela para vocês. Eu contei e eu trouxe ela ao vivo dessa vez, ó. Jéssica, boa noite, seja bem-vinda. Legal, gente. A galera tá chegando aí, ó. A Liz é a irmã de coração que eu encontrei na minha vida, para sempre, assim. Ela tá me ouvindo e sabe disso. Ah, que legal. Joia, pessoal. Puxa. Bom, primeiro, enquanto a galera vai chegando aí, eu vou dizendo aqui muito obrigado aos convidados, né? Ai, que agradeço. Por estar aqui com a gente, passar essa experiência, né? Que eu acho que é muito importante até para vocês aí que estão buscando um novo emprego, uma mudança de carreira, enfim, o que seja, né? Isso vai ajudar bastante vocês e a gente aprende com o que também, não só aplicando ferramenta, não só olhando lá o LinkedIn, o currículo e qualquer outra coisa, mas com as experiências deles, né? Das pessoas que já passaram por isso. Então, quero que vocês aqui prestem atenção hoje na história deles, porque são pessoas comuns, como vocês que estão aí buscando, né? Beleza? Deixa eu ver quem está chegando. Celso, grande Celso, esse é o cara. Beleza, Celso? Joia, boa noite. O Celso também é nosso grande amigo e cliente da carreira de alto impacto da turma passada. Eu ia trazer ele aqui também, o Celso, né? Mas não deu tempo. Vai ficar para a próxima, meu amigo Celso, para trazer os resultados, hein? E legal, legal. Pessoal, então vamos lá. Eu vou. Claro, hoje não é minha noite de ficar falando, de puxar a orelha de vocês aqui, não. Hoje é a noite, ó, o grande Gerson, boa noite. Não, são eles que vão falar hoje mais do que eu. Olha, só fala, graças a Deus, hein, Rinaldo? Porque eu já não estou aguentando mais escutar sua voz aqui ao longo já de uma semana, um dia que foi ontem direto, né? De segunda-feira passada a sexta-feira, segunda, terça, a gente só vai ter um intervalinho amanhã,
E na quinta a gente volta, né, para encerrar toda essa maratona maravilhosa aqui e vocês que acompanham, beleza? Então, vamos lá, vamos começar então oficialmente, 9h05. Assim, eu nem vou falar quem que vai começar aqui, né, Diegão? Vamos falar o seguinte, a gente vai passar a bola para as mulheres, né, cara? Eu vou deixar a Déia aí falar primeiro, se apresentar, depois você manda ver, Vamos lá, beleza? vamos lá, vamos lá. Fica à vontade, Déia. Tá bom. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Elissandria, conhecida como Déia pelos amigos. Eu sou formada em administração de empresas e ingressei na área de logística, né? Tenho experiência há 15 anos nessa área. Inicialmente, eu comecei em suprimentos, que é a área que eu tive mais afinidade, né? Trabalhei por 5 anos nessa área, inicialmente na Schaeffler. A empresa decidiu para o interior, eu decidi ficar e ingressei na área de transporte na Panalpina. Fiquei lá por 5 anos e meio, um mundo completamente diferente, desafiador, mas muito interessante. Aprendi muito lá. E aí me vi naquela crise de 2015, meados de 2015, muita gente vai lembrar, e que foi uma crise muito grande. Fui uma das desempregadas daquela época, me vi desempregada depois de 10 anos trabalhando direto. E para mim foi muito difícil, a gente vai falar com mais calma sobre isso, né, Reinaldo? E aí teve todo um período de transição e hoje eu voltei para a área que eu gosto, que é de suprimentos, a área onde eu me sinto realizada. Batalhei, consegui, muito com a ajuda do Reinaldo, mas a gente vai falar com calma. E hoje eu estou há 2 anos e meio nessa área que eu gosto e na Bombril, né? Então, trabalho com o que eu gosto do ambiente que eu trabalho, gosto de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, e principalmente porque eu consigo executar o que me atrai mais, que é agregar valor na vida das pessoas. A gente viu isso bastante no treinamento, então eu consigo executar o que eu gosto, mas fazer diferença na vida das pessoas que trabalham comigo. Então, isso para mim é realizador hoje, é com isso que eu fico feliz, assim. Hoje eu estou feliz. Mas a gente vai falar do período mais complicado. A gente vai chegar lá. Pessoal, vocês estão fazendo, daqui a pouco o Diego vai falar, mas vocês estão vendo uma coisa, cara? Hoje eu estou fazendo o que eu gosto. Hoje entrou. Ou antes não estava, agora está, entendeu, gente? É isso que eu quero que aconteça com vocês também. Porque é isso que vai dar gás, é isso que vai trazer tesão para vocês continuarem a jornada. Beleza? A gente vai continuar aí, logo, logo. Vai lá, Diegão. Manda bala, meu amigo. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, reunidos, para compartilhar muitas coisas boas, né? Então, meu nome é Diego Pirola, eu tenho 36 anos. Falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu vim de uma formação de bacharel em tecnologia, em sistemas da informação, fiz MBA em governança de TI, e comecei minha carreira pautado em tecnologia, em suporte no início lá. Depois de 6 meses, acabei virando desenvolvedor. Aí fui desenvolvedor durante um tempo, fui analista de sistemas. E depois eu comecei a ir para o lado de gerenciamento de projetos. Fiquei alguns anos gerenciando grandes projetos de tecnologia em grandes empresas de data center e de desenvolvimento de software. E depois passei por uma fase transitória aí que foi bem ali na época que eu estava mudando o sentido ali que eu conheci o Reinaldo, que é quando eu passei para atuar como um agilista, né? Hoje eu sou um coach ágil e aí eu acabo ajudando aí as pessoas, os times das pessoas, as empresas a se desenvolverem melhor, a trabalhar melhor, a terem mais colaboração, a trabalharem com mais felicidade. Então isso acabou sendo uma transformação extrema na minha vida, porque até como a gente estava comentando agora há pouco, a gente passa a fazer coisas que realmente se identificam, né, e que demonstram o para que a gente veio, né. Então, hoje eu estou trabalhando então com agilidade, em paralelo também trabalho com tecnologias de inovação, aí blockchain, o Reinaldo sabe. A gente tem uma startup aí de tecnologia voltada para a área da saúde. Então, a vida é bem cheia de coisas aí, bem emocionante. Isso aí. Boa, boa. Vamos voltar para a Déia, então. Ô, Déia, fala aqui para gente, né? Para todo mundo que está aqui assistindo, obviamente. Quando você chegou até mim, como que você estava? Eu sei, óbvio, como é que você estava, mas passa para a galera o que estava passando dentro da sua cabeça, como
que você estava conduzindo sua vida profissional, obviamente? Se você quiser comentar pessoal, fica à vontade. Como que estava o cenário? Então, eu, por natureza, sou uma pessoa, e até por histórico de vida, uma pessoa acostumada a suprir tudo em casa. Então, isso explica um pouquinho como eu cheguei aí. Então, desde nova, desde o primeiro emprego, enfim, pais separados, então, eu e meus irmãos, somos acostumados a suprir tudo em casa. Então, assim, na minha mente, sempre seria assim. Eu não me via numa situação de fragilidade, sempre de suprir, né? Então, quando aconteceu aquela crise, eu me vi desempregada. Primeiro, eu entrei em pânico, né? E aí, por um período de 1 ano, eu trabalhei no mercado informal porque eu não estava conseguindo voltar para o mercado. Depois eu entendi por quê, mas enfim. Então, eu estava numa busca louca de emprego. Tentei, a princípio, voltar para a minha área, mas desesperadamente estava procurando qualquer trabalho. Eu queria suprir a parte financeira na minha casa. Então, eu já não estava em busca de algo na minha área. Eu queria trabalhar e pronto. Eu ou era útil trabalhando ou era inútil sem trabalho. Então, a minha cabeça se dividia dessa forma. E aí, ao longo de 1 ano, eu trabalhei na área informal, trabalhei em restaurante, que é completamente fora da minha área. E aí, cheguei até ser gerente de um restaurante, mas eu não estava feliz. Eu tinha muita vontade de voltar para a minha área. Mas tudo que eu fazia me trazia para mais longe, me fazia ficar mais longe. E nesse processo de 1 ano, foi afetando minha autoestima, eu já não estava mais acreditando que eu realmente conseguiria voltar. Então, quando eu cheguei aí, eu estava desacreditada até no meu histórico profissional de 10 anos que eu tinha na época, né? Então, eu estava achando que eu tinha escolhido a carreira errada, que eu tinha tomado as decisões erradas. Por que eu fui para a área de logística, apesar de saber que eu amava aquilo, né? Voltei até anos atrás, por que eu não tinha me formado como professora, porque eu tenho histórico no magistério. Então, comecei a me perguntar tudo e achava que eu tinha feito tudo errado durante aquele período todo. Por isso que eu estava desempregada e já não tinha mais confiança no meu profissional. Então, eu já procurava emprego desanimada, não estava, né, já não acreditava mais que eu fosse conseguir. Quando eu cheguei, depois de 1 ano desempregada, teve a oportunidade de eu conhecer o Reinaldo, a gente começar a trabalhar junto, né? E eu cheguei completamente para baixo, desacreditada, achava que eu queria conseguir qualquer emprego e eu não acreditava que eu ia voltar mais para a área que eu realmente queria. Então, eu voltei bem mal, assim. E até quando eu cheguei na primeira atividade, no primeiro dia, né, ele viu que eu não estava tão bem, e aí a gente começou a falar de motivação, começou a falar de coisas para que eu me motivasse em conhecer mais o meu profissional, entender a importância da minha história profissional, e de que ir buscar o que eu realmente queria. Então, isso inicialmente foi impacto. Falei, eu não quero buscar o que eu quero trabalhar. Eu preciso sustentar minha casa. Então, eu não tinha a mente aberta para, quanto menos procurar algo que eu gostasse de fazer. Falei assim, quem dirá isso, né? Eu não consigo nem emprego, quanto menos eu procuro várias vagas e não encontro nada. Então, depois eu entendi que eu estava fazendo do jeito errado, né? Desesperador, enfim. Mas eu cheguei bem para baixo, assim, bem para baixo, desacreditada totalmente em mim, assim. E quem me conhece, eu sou uma pessoa muito otimista, de incentivar, de colocar as pessoas para frente, de acreditar, de ter confiança. Isso estava lá embaixo. Eu não acreditava mais em nada e eu estava realmente desesperada quando eu cheguei. E é muito comum, né, Deia? Isso. Bom, alguém que está aqui já vai se identificar com o que ela falou. Qualquer coisa. Por isso que eu brigo com vocês, gente, no bom sentido aqui. Qualquer coisa serve o cacete. Perdão da palavra, quem vocês aqui não serve, cara. Não é qualquer coisa. Qualquer coisa. Você viu o que aconteceu com a Deia? Você viu? E depois, óbvio, a gente vai entrar aqui no que aconteceu ao longo do processo ou depois. Mas ela estava também achando que qualquer coisa servia, qualquer emprego, e aí começou a se subestimar. Olha que terrível isso, né? Jogar fora, achar que estava na carreira errada. Não, pelo amor de Deus, por isso tem que ter o pé no chão, ó, seguir em frente, ativar, né? Se automotivar, que foi o que aconteceu com ela. Opa, peraí, tem algo errado. Acho que eu não estou enxergando muito bem as coisas aqui de forma clara. Que foi o que aconteceu. Excelente ideia. Muito bem. Agora eu quero ver o do Diego. O Diego é um pouco diferente, né? O Diego ele não estava desempregado, Diego, né? Mas ele tinha algumas indefinições aí, como ele já começou a iniciar. Mas fala aí, Diego, como que foi, cara, que você chegou até mim também? Mesma coisa. Quais eram as principais dúvidas que você tinha?
Cara, na verdade, quando eu te procurei, em teoria foi uma grande inquietação pessoal, né? Porque trabalhando na área de tecnologia, na época eu estava mais focado em gerenciamento de projetos e estava começando a fazer uma transição já. Tinha uma inquietação muito grande, até por conta do estresse que a gente vive do dia a dia trabalhando com tecnologia, com projetos que são grandes. Você veio da área de tecnologia, Reinaldo, então você sabe do que a gente está falando, né? Uma das profissões mais estressantes que existe. E eu não estava mais me encontrando, né, com um preparo bom, entre aspas, as certificações mais importantes de gerenciamento de projetos estavam comigo, os conhecimentos estavam comigo, eu estava indo em faculdade ensinar a galera, e assim, não estava me sentindo bem, né, porque eu estava realmente em ambientes onde eu estava bastante pressionado, né, e nessa época eu já estava estudando novas tecnologias ali desde metade de 2016, e eu estava com muita dúvida na cabeça, eu não sabia como eu tocava a minha profissão e como eu começava a trabalhar com uma tecnologia de inovação, de modo que eu não deixasse a minha profissão, mas que eu construísse pontes para poder desenvolver isso, né? E aí, fora isso, eu tinha grandes inquietações pessoais relacionadas à inteligência emocional também, né? Então, assim, isso era uma coisa que me perseguia o tempo inteiro, né? Então, eu era o cara do toma lá da cá, né? O cara que não levava desaforo para casa, o cara que entrava numa reunião lá e se sentisse de alguma maneira ofendido, ou entrava na discussão e colocava meus argumentos e não entendia muito bem como que cada ser humano funciona, como que cada um tem o seu perfil, como que cada um estabelece o seu comportamento. Então a minha inquietação era essa, eu falava, caramba, não é possível, eu vou bem, chega num ponto, começam alguns conflitos, mas o que acontece, né? E aí, assim, quem conhece um pouco de mundo de tecnologia ou de agilidade, sabe que para você ser um coach ágil, você tem que ter uma resiliência altíssima, né? Então eu brinco com a galera que o processo foi um divisor de águas, né? Eu posso dizer que a inteligência emocional teve uma transformação. Eu não vou para o final agora, mas só para dar um insight dizendo assim, o que me incomodava, né? Me incomodava não era o trabalho, era as questões pessoais, era o estresse, e eu queria me encontrar nesse sentido, né? Não, excelente, legal. E aí a gente vai entrar um pouco agora no processo, né, de cada um aqui. Pessoal, vocês estão vendo que são duas pessoas diferentes, né, duas pessoas transformadas de forma diferente aqui nas suas mudanças de carreira, né? Só para compilar, a Déia estava num outro emprego fora da área. O Diego, ele até estava na área dele, mas estava no lugar errado, né? No lugar errado e talvez, né? E como ele comentou, a questão do comportamento, estouradão, né? O Diego é de muita ação, né? Já sei disso. Muita ação, né? Então, cara, toma lá da cara. E para controlar, obviamente, quando você é de muita ação, às vezes tem que ter um controle aí bacana das emoções para não deixar elas tomar conta da a flor da pele aí, né? Então vamos lá, vamos voltar para a Déia aqui. Déia, me fala o seguinte: durante o processo, você falou lá que estava com, poxa, eu cabisbaixa, desmotivada, né? Eu lembro disso daí, você desmotivada mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Como que eu vou motivar essa. Não, eu não motivo, né? Mas como que eu vou colocar o isqueiro lá, né? Ativar ela e falar com que ela puxa. Eu sou foda, né? Mais ou menos isso. Eu consigo. E aí veio o processo. Eu quero que você fale como que foi, e pode falar os altos e baixos aqui, porque acontece, a gente sabe disso, né? Agora a gente tá bem, outra hora cai, outra hora tá bem, outra hora cai, manda bala, fala pro pessoal. Então, inicialmente, no primeiro dia, eu já, conversando com você, eu percebi o quanto eu estava mais para baixo do que eu imaginava, porque a gente sai de casa, tudo bem, mas quando começa a falar, expor, você percebe como você estava fragilizada. Eu estava muito fragilizada. E para você, em busca de algo fragilizado, é bem mais difícil, né? Então, no início, a gente procurou entender a minha situação emocional, e aí deu algumas diretrizes de como trabalhar isso. Eu precisava melhorar isso para poder ter forças para buscar e realmente conseguir o que eu queria, né? Precisava acreditar em mim. Então, teve alguns treinamentos em função disso.
teve o entendimento da minha situação financeira, quanto tempo eu teria fôlego para trabalhar e mudaria a forma de trabalhar, e a gente entendeu isso, né? E algumas diretrizes de como eu conseguiria voltar a ter meus contatos, a forma de procurar emprego. Então, foi todo um entendimento do que eu não sabia o que fazer, né? Como eu buscar esse emprego e tal. Então, aí, no início, você me mostrou que o procurar emprego não é caçar emprego no LinkedIn, e tem a questão da network e tudo mais. Eu realmente estava fazendo tudo errado, eu percebi que estava fazendo tudo errado, então foi aquele pânico, falei, eu não sei procurar emprego, sempre procurei dessa forma, mas eu não sei mais procurar emprego. E aí eu entendi por que tantas portas fechadas, porque eu não sabia mais o que fazer, como fazer. E eu falei, e agora, né? E aí, ao longo do treinamento, eu achei interessante a questão do network, que era algo que eu não enxergava como eu vejo hoje. O network é uma cadeia de relacionamentos, é uma ajuda mútua, mas de forma produtiva, né? Então, o primeiro desafio maior foi não só ajudar, mas pedir ajuda. Eu acho que foi uma das grandes lições. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em ajudar, mas tem uma certa dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que o pedir ajuda, para mim, foi a maior evolução. Entender que eu precisava de ajuda. Então, foi o meu primeiro passo. Então, nós tivemos alguns treinamentos e tal, e eu entendi que eu precisava trazer vivacidade à minha carteira de conhecidos, ao meu network em si. E aí, você me desafiou, falou, agora você vai aqui escrever 20 pessoas, 30 pessoas, eu quero que você exerça seu network. Eu falei, e agora? Agora lascou, não consigo. Eu falei, Reinaldo, eu não consigo. Ele falou, você consegue. Eu te desafio. Aí eu falei, eu fui para casa, pensei, no primeiro dia eu não consegui. Aí depois falei, quer saber? Eu já estou desempregada, estou fazendo treinamento, vou enfiar de cabeça, eu vou tentar, o não eu já tenho. Aí eu comecei a voltar a acreditar em que eu poderia, né? Muito engatinhando ainda, né? Daí comecei a ativar meu network, a falar com pessoas que há um tempo eu não falava, porque a gente tem isso de estar empregado, tá bem, e aí fala, vou falar com os meus amigos e esquece de toda a história profissional, pessoas que você conheceu. A gente tem esse hábito de não manter, né? E aí eu fui ele falou, vai no seu WhatsApp, vai no seu Face, vai no seu LinkedIn, vamos olhar seu LinkedIn. E aí eu fui ativando minha carteira de relacionamentos, falando com pessoas que eu não falava há 5, 10 anos. E para minha surpresa, as pessoas foram muito mais solistas do que eu imaginava. Eu imaginei, eu vou chamar as pessoas e elas vão falar, nossa, uma pessoa pedindo emprego para mim, é isso que eu imaginava, eu não queria me ver na situação pedante, né? E muito pelo contrário, minha surpresa foi pessoas que eu não falava há 5 anos. Nossa, você está desempregado, eu nem sabia. Eu vou ver se tiver algo no seu perfil, porque você tem um histórico, né, excelente profissional, trabalhei com você, gosto do seu perfil. Se tiver algo, eu vou te indicar. E começou a aparecer algumas indicações, e foi a minha surpresa, que eu não esperava. Eu esperava a porta fechada em tudo. Estava desmotivado, falei, porta fechada em tudo. O retorno começou a vir, as pessoas preocupadas comigo, que não me viam há 5, 10 anos, interessados em me ajudar, então isso me motivou. Foi aí que realmente eu abri a mente para o curso, porque eu não estava acreditando em si que eu ia conseguir, né? Engatinhando, né? Então, foi o primeiro grande desafio, que hoje eu vejo que realmente é o network e você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Tem que saber a hora de pedir ajuda e a hora de ajudar, né? Não é uma mão de mão dupla, né? Eu lembro de você, ideia do seguinte, falando, nossa, exatamente o que você falou, olha, tá difícil, eu não vou conseguir. Você falou, não, como eu vou pedir ajuda? Eu lembro disso também, você falando para ele, como? Não, tem que pedir, pô. Você está numa posição, óbvio, pé no chão, tem que ser humilde agora nesse momento e vai em frente. Sim. Não, é isso aí mesmo, não você já tem. Exatamente. Deixa eu só complementar uma coisa que eu não esqueço. Você me mandou um áudio no WhatsApp, que esse eu não vou esquecer, falando, olha, como foi puro networking, não é? Quer dizer, até então a gente duvida que isso dá certo. Duvida, né? Até então não aconteceu, eu duvido que vai dar certo. Você estava falando com o rapaz, conta essa história aí, ó. Você estava falando com o rapaz da oportunidade da Leroy. Pode falar isso daí. Como é que foi? Então, eu trabalhei com um rapaz na Panalpina, né, na última empresa, antes de eu ficar desempregada, e a gente teve um relacionamento bem bacana, profissional e tal. E aí foi uma das pessoas que eu ativei no meu network. Já tinha um ano que eu não falava com ele.
ativei, falei, vou meter as caras com todo mundo, enfim. E aí, falei que eu estava desempregada, em busca, tal. E aí ele me retornou, dizendo assim, olha, eu concorri a uma vaga na Leroy para supervisor de armazém, que é o que ele fazia lá, que não era o que eu fazia, né? E assim, eu concorria lá, passei na vaga, mas passei em uma outra vaga que me interessou mais. Eu vou fazer o seguinte, vou passar o contato da pessoa para você e você vai entrar em contato com ele, dizer que eu indiquei você. E eu falei, meu Deus do céu, a pessoa nem me conhece. Pensei, né? Me deu um frio na barriga. Aí eu falei, quer saber? Eu já tinha uns dias de trade, umas semanas que a gente estava, um mês, acho, ou mais, né? Tá fazendo um curso com você, já estava mais confiante nesse momento, né? Eu falei, eu vou ligar. Não, eu já tenho, né? Essa frase ficou o curso inteiro na minha cabeça. Liguei para esse rapaz, nunca tinha falado com ele. Falei da indicação, que eu tinha interesse na vaga e tudo mais. E aí, na mesma hora, ele falou: então tá bom. Então amanhã tá a hora aqui para entrevista. Eu gelei, né? Eu falei: com certeza, amanhã eu estou aí. E a hora que eu desliguei, aí eu passei o áudio pro Reinaldo, porque eu não acreditei. Eu falei: não conheço a pessoa, há 5 anos não falava com meu amigo. Voltamos a nos falar, ele já me indicou para uma vaga e eu já tenho entrevista. E eu não fui, eu não me cadastrei numa vaga igual eu estava fazendo loucamente, não veio desses meios, né? Enfim, aí surgiu a oportunidade, eu fiz a entrevista. No dia ele gostou bastante do meu perfil e eu aguardei chamar novamente e aí parou. E eu continuei o treinamento com o Reinaldo. Aí o Reinaldo lembra, eu estava um dia no curso, fazendo treinamento, depois de umas 2 semanas, eu acho. E aí, de repente, meu telefone toca. Aí eu fui atender, era a gerente da Leroy me chamando para uma segunda entrevista. Eu falei, Reinaldo, não é possível, é muita coincidência, eu estou aqui. E ela me chamou, então realmente gostou do meu perfil. E não era exatamente para a área que eu buscava. Nesse momento a gente já estava entrando no mérito do que eu queria fazer, né? Mas era na área de logística, na gerente de armazém, beleza. Aí eu fui na entrevista, fiz a entrevista com a gerente, com a diretora da loja, pessoas boníssimas. Comecei a fazer entrevista, falar da minha experiência, elas falaram da vaga, enfim. E aí eu percebi que a entrevista começou a caminhar para a área de suprimentos. E eu não entendi muito, mas respondi todas as perguntas. E aí, no final, eu descobri que eu acabei concorrendo para a área de suprimentos, que era o que eu estava buscando. A área uma vaga que eu nem sabia que tinha. E existe essa vaga que eu conhecia na área de armazém, mas tinha essa vaga de suprimentos em aberta, que ela não tinha sido aberta para ninguém. E elas entenderam que o meu perfil tinha a ver com essa vaga. E aí, depois de uma semana, eu soube que eu estava contratada pela Leroy na área de suprimentos, que é a área que eu realmente estava buscando, que era nosso objetivo no curso, né, no treinamento, né, Reinaldo? E aí, Mas segura aí que você não vai falar do outro. Ainda tem uma tá bom. escada para esse, né? Tem uma escada. Vai ser Deixa eu bem te fazer... surpreendente isso aí, Reinaldo, para mim, assim. Legal. Gente, funciona. Networking funciona, não é mito, não é porra nenhuma. Desculpa a palavra aqui. Não é, cara, funciona. Você não viu que. Ó, a maior dica que eu diria que ela passou aqui: pedir ajuda. Essa é uma das maiores crenças, eu diria, do desempregado, né? E agora, o que eu falo? Vou lá pedir ajuda? Meu Deus do céu. Quem está no Carreira de Alto Impacto agora, ó, curso Mindset de Alto Impacto está lá. Uma das principais crenças, né? Saiu do forno, inclusive, o curso Mindset de Alto Impacto. Está lá, ó. Pedir ajuda, exatamente o que você acabou de falar. Né? Como converter isso, né? Tem que se colocar mais à frente, tem que fazer o negócio acontecer e tem que ir lá com a cara e com a coragem, tem que ter iniciativa, como a Deia teve. Agora, Deia, só para ver, daqui a pouco eu passo. Pode falar, perdão. Um ponto pequeno. A gente acha que as pessoas não vão se importar, mas esse período que eu passei, que eu busquei ajuda, eu entendi como as pessoas se importam com a gente. Você acha que as pessoas estão trabalhando, você está desempregado, você é o último ser do planeta, mas as pessoas estão preocupadas com você, elas só não sabem que você precisa de ajuda. Então, é a hora de pedir ajuda, é a hora de pedir ajuda, a hora de ajudar, é a hora de ajudar. Então, eu só queria colocar esse ponto, assim. Importante. Fantástico, é isso aí. Você está pedindo ajuda hoje, amanhã é outra pessoa que vai pedir ajuda para você. E eu tenho certeza que você vai estender a mão para a pessoa. Com certeza. Né? Porque você já passou por isso e sabe o desafio que é. Deixa eu só te fazer, antes de passar a bola para o Diego aqui, me fala uma coisa, dentro do processo, qual foi o momento que eu nem sei, eu nunca fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer agora. Você pensou em desistir
no meio do processo, você falou, cara, sei lá, alguma coisa passou na sua cabeça e fala, não vai dar certo, eu realmente vou pedir as contas aqui do Reinaldo e, sei lá, vou seguir minha vida. Aconteceu? Então, eu não, num momento pensei em desistir, mas eu pensei que não ia dar certo. No início, eu não acreditei, assim, não estava acreditada até eu perceber que o network funcionou. Eu só acreditei mesmo a hora que eu percebi o retorno das pessoas, a hora que efetivamente esse meu amigo me deu um retorno que foi efetivo de uma indicação. E aí eu acordei. Eu estava indo, eu queria acreditar, mas eu estava tanto tempo desmotivada que eu falei, eu vou, ok, eu vou até o final, mas eu não, ainda não acredito. A hora que o network começou a funcionar, que eu percebi o retorno das pessoas, aí eu comecei a acreditar. Aí eu realmente exerci o treinamento. Fiz com vontade, fiz às 8 horas, fui com mais vontade. Até então eu estava executando. Quando eu passei a acreditar, eu realmente fiz com vontade mesmo. E você tocou num ponto, só para a gente fechar aqui, importante. Você viu que você falou, fui, fiz às 8 horas. Então, pessoal, às vezes está lá na porra do LinkedIn, na merda do site de vagas. Ah, espera, vem uma chuvinha de emprego aqui para mim, de vagas. E não é, cara. Depende do mercado que você está, não é. Não é. Por isso que a gente falou ao longo da maratona os 2 pilares. O pilar que você tem que ter o seu perfil LinkedIn bom, a gente vai falar de currículo na quinta-feira, né? Avaliação de currículo, mas você aprendeu a fazer estratégia ativa, e muito melhor do que ainda a Alessandra fez lá no passado. Muito, eu já mastiguei tudo, todos os problemas que eles tiveram, eu mastiguei para você exatamente não ter problema, e direto e reto, e você deve ter assistido a última aula, que eu vou falar, quarta aula da maratona, que foi quarta-feira, aula de quarta-feira, onde eu te ensinei a fazer isso mastigado ainda. E tem muitas provas. Tá aqui, tá o Celso também. O Celso está aqui com a gente no chat. Se ele não foi embora, está aqui. O Celso é o cara que teve prova recentemente aqui, que fez parte da última turma. Então, assim, fácil, né? Toda semana. Inclusive, hoje ele falou, cara, eu preciso startar de novo lá a tática que você falou, porque deu uma paradinha aqui agora essa semana, mas semana passada eu tive entrevista. Deu uma parada essa semana e eu quero continuar. Então, eu falei, é isso aí, continua a estratégia lá, cara, de 2 horas que funciona. Mas beleza, legal. Deixa eu passar a bola para o Diego aqui. Show de bola, hein? A gente vai continuar aí, ó. Vai lá, Diegão. Você agora é o seguinte, né? E aí, cara, durante o processo, qual, no seu caso, que é um pouco diferente, né? O que aconteceu, cara? Depois da mudança, conta um pouquinho da mudança, o que foi acontecendo ao longo da sua nova caminhada, né? E os desafios, enfim, os altos e baixos, fica à vontade aí para compartilhar. E antes de só passar a palavra, tem a Lisiane, ela também é Agile Coach, hein, cara? Tá aqui, ó. É isso aí. Eu vi. Aqui prestigiando, ó. Ela é linda. Boa. Legal. Então, assim, até antes de falar um pouco desse processo, durante o processo, puxando um pouco o gancho agora no que vocês estavam falando, né? Praticamente aí as últimas oportunidades que eu tive de prestar consultoria, de trabalhar em empresas, elas foram baseadas em network, e é isso que movimenta hoje em dia, sabe? Não adianta a gente achar que você tem todas as certificações do mundo, toda a preparação, você é um cara que fala não sei quantas línguas, incrivelmente não adianta, né? Porque as pessoas hoje, elas estabelecem essa relação de confiança, os gestores, eles querem trazer alguém e eles sabem que a margem de erro perante a alta administração das empresas é baixa, então dependendo a ação que ele tomar ali, ele pode ser prejudicado. Então, por isso que ele sempre chama pessoas através das redes já existentes dentro da empresa, até para ele ter um porto seguro e tentar garantir um pouco melhor aí a eficiência, né, a assertividade nessas contratações, e você tem que estar sempre ligado, né? Eu também não era um cara de network, e aí o Reinaldo sabe disso, o meu lado, eu sempre fui muito falante, assim, sou bem descontraído, falo, não tenho vergonha, brinco, mas eu não tinha o costume mesmo de cultivar, né? E eu também fiz todo o trabalho lá no LinkedIn, fiz todo o curso do LinkedIn, a reformulação estrutural do meu perfil. Isso daí cara, é como se fosse um botão, né? Você faz, segue, aciona, liga o botão e as coisas começam a acontecer. Então, assim, é excepcional. No meu caso, no processo de transformação, como o Reinaldo falou, quando eu acabei conhecendo ele, aliás, foi
não sei se foi um dia depois que eu falei a primeira vez. Duas etapas aí, né? Tem que lembrar que teve duas etapas. A etapa quando você entrou lá na anterior, e depois você teve a etapa do outro resultado que você falou agora de ligar o botão, né? Quando você ligou o botão, o negócio... Exatamente. Assim, foi meio assustador, assim, porque foi uma mudança estrutural em termos de perfil de LinkedIn, só que também foi uma mudança de mindset muito grande, assim, né? Eu sou bem... vamos dizer assim, eu sou bem disciplinado com as coisas de lição de casa, essas coisas assim, o Reinaldo sabe. Então, assim, eu procurei investir ali meu tempo o máximo que eu pude, ali não perdi uma lição que era passada porque eu queria absorver o máximo possível, né? E não era porque eu estava pagando um valor, era porque quando eu fui procurar ajuda, eu fui procurar porque eu senti que eu precisava de ajuda. Então, se eu era o maior interessado, eu tinha que me dedicar, eu tinha que ir até o fim desse processo de maneira efetiva. E aí, o que aconteceu? No meu caso, eu falei com o Reinaldo ali nos primeiros dias, estava acontecendo uma transição louca, assim, bem louca. Porque imagina, eu estava lá já trabalhando com agilidade, só que eu tinha um papel um pouco híbrido ainda entre agilidade e gestão de projetos, que aquelas empresas que estão fazendo transformação, então a alta administração ainda está conectada numa gestão tradicional, né? Então os times ali embaixo estão trabalhando em modelo ágil, mas a gente que reporta mais para o executivo, a gente precisa falar a linguagem deles, né? O antigo cronograma, deadline, e assim vai embora, né? Então, e aí eu recebi um convite para ser o principal agente para fazer uma transformação ágil numa das maiores agências de comunicação da América Latina, né? E assim, é uma agência de comunicação, publicidade, né? Não tinha nada de TI. Então eu ia sair totalmente da minha zona de conforto. E aí eu tive aquele convite por conta do meu histórico que eu tinha com agilidade e tudo mais. E aí eu falei pro Reinaldo, a gente conversou, cara, e aí eu aceito, né? E aí eu já vi que o dono, ele respondeu direto pro dono, e o dono ele já tinha um perfil até meio que agressivo. Então, assim, foi difícil, mas a gente conseguiu fazer um trabalho excepcional lá. E foi lá que eu comecei a pôr em prática os outros pontos que eu queria citar agora. Um dos principais pilares aí que eu vejo desse processo de transformação que a gente trabalha é do momento zero, quando a gente, através de algumas ferramentas, lá tem até o apogeu, né, que o Reinaldo fala, quando a gente cria autoconhecimento, quando a gente entende que tipo de ser humano a gente é, porque a gente, na essência genética, a gente parte de alguma coisa, a gente vem com uma genética formada. O fulano é muito nervoso, o fulano é muito tímido, o outro é mais ação. Então, aí o que acontece? Do momento que foi tirada essa fotografia e eu vi o que eu era na essência, e aí no segundo momento, numa segunda camada, eu consegui ver o que eu evoluí perante minha essência, ou seja, eu saí daqui, estou aqui agora e o quanto ainda falta, aí eu comecei a entender tudo, assim, ficou muito claro para mim, né? Os gaps, eles ficaram muito claros, e aí na terceira fase, foi a fase onde eu comecei a refletir sobre, poxa, se eu tenho uma característica biológica como pessoa, um comportamento definido, cada um tem o seu. E aí eu comecei a aprender esse lance com o Reinaldo. Por que tal pessoa age de tal forma? Por que tal pessoa se comporta assim? E aí o que isso despertou em mim? Algo que eu não tinha também desenvolvido na medida que precisava, que era a empatia, né? Eu passei a ter uma forte empatia com as pessoas, né? Então, todas aquelas situações de relacionamento interpessoal que elas acabariam em conflito, né? Eu ganhei inteligência emocional para virar ao contrário esse jogo, né? Até recentemente no trabalho, hoje eu dou consultoria para um banco, está entre os 6 maiores do Brasil aí, só não vou falar o nome aqui porque o pessoal pede para eu não falar muito por conta de privacidade, mas eu estou dentro de uns 6 maiores bancos, assim, e tem 90 mil colaboradores, tá? E, assim, é extremamente complexo a gente trabalhar lá dentro. E existe um lado cultural corporativo muito forte que vem sendo carregado de anos de história. Então, recentemente, por exemplo, eu estava pensando, agora mesmo, semana passada, teve um cara que está super parceiro meu lá na área, né, que é um dos squads que eu faço coach, né? E ele tá super parceiro, me apoiando, tal, conversando comigo, Diegão, vamos lá. Em novembro, quando eu comecei a fazer a consultoria lá, ele foi o cara que foi na diretoria da comunidade reclamar, né? Ele foi o cara que falou lá, cara, não acredito, tal, não sei o quê, mas tá
não estou gostando do trabalho e tal. Então, assim, numa situação antiga, o que a gente faz? A gente vai reagir como se a pessoa quisesse atrapalhar a nossa missão que a gente está fazendo. Eu olhei por outro lado, eu olhei assim, ele está se sentindo ameaçado, ele tem todo um histórico nessa empresa, ele tem anos de empresa, ele está saindo da zona de conforto dele. E aí eu fiz um esforço para me aproximar cada vez mais dele, ignorei todas essas ações que ele teve. E hoje eu vivo, vamos dizer assim, profissionalmente muito melhor com isso, porque eu consigo lidar com as particularidades de cada pessoa, né? E isso é um processo de melhoria contínua, assim, não para, sabe? A cada mês, a cada período, a gente consegue olhar e falar, nossa, olha como as coisas estão mudando. Então é importante frisar que quando você cria autoconhecimento, não é um processo que você vira a chave ou que dura alguns meses com trabalho com coach. Ele é um processo que você aprende a fazer e você carrega ele pro resto da sua vida. E melhor do que isso, você ganha conhecimento para passar para as outras pessoas. Só fechando aqui, isso é o lado profissional, Diego, né? Empresa, consultoria. O lado da startup, uma coisa que foi sensacional, eu sempre falo para o Reinaldo, foi quando a gente fez o trabalho para descobrir os pontos fortes. Esse daí foi uma coisa absurda, assim, né? A gente lê um livro lá, faz um trabalho, a gente descobre nossos pontos fortes. O que acontecia? Como eu sempre tive o perfil de ação, tocar as coisas, então no grupo da startup, sempre eu puxava as ideias, eu puxava os trabalhos, eu ficava como se fosse um gerente de projetos ali interno dentro da startup. Só que aconteceu o seguinte, quando eu não conhecia sobre a particularidade e pontos fortes das pessoas, eu achava que todo mundo tinha que fazer as coisas, algumas coisas tão bem quanto eu estava fazendo, né? Então, se eu ia num cliente para falar bem do produto, eu falava bem do produto, eu cobrava para que os outros demais sócios envolvidos também falassem bem do produto, assim como eu falava, né? E eu não tinha essa consciência de que as pessoas elas têm os pontos fortes e elas precisam o quê? Potencializar e não focar no ponto fraco. Então, automaticamente, quando eu descobri isso, eu comecei a olhar para as pessoas e falar, cara, não precisa se expor mais aqui, não. Eu faço isso, você é muito bom em relacionamento de mercado, então vai lá e arrebenta, dou toda a força para você. E aí a coisa começou a fluir de uma maneira absurda, assim, porque as pessoas começam a ficar mais felizes. Um ponto que, só para concluir, que eu descobri também, que muitas empresas, o maior erro da empresa é estabelecer um plano de carreira, de modo que ela firme o que a pessoa tem que fazer ao longo da sua carreira, e quando a pessoa não é muito boa, ela desembesta a querer pagar curso para a pessoa. Não, você não fala bem em público, eu vou te pagar 10, 20 cursos, você vai para fora do país estudar. Gente, se aquilo não está na essência da pessoa, não é um ponto forte dela, não é que ela nunca vai fazer, ela vai fazer. Só que ela pode não alcançar a excelência de uma outra pessoa que tem esse ponto forte. Então, se as empresas respeitassem mais isso, potencializassem os pontos fortes das pessoas, elas teriam times incríveis, né? Então, é isso que eu defendo hoje como coach, ágil, enfim. Vamos potencializar o que a pessoa tem de bom e cada um vai fazer o seu espaço. Graças a Deus, nós não somos iguais, nós somos complementares, né? Vamos dizer assim. Excelente, cara. Só fazer uma pergunta. Você falou do LinkedIn aí só. Você ainda recebe convite? Eu tô curioso, é sério. É que o Diego deu um depoimento para mim. Cara, eu recebo Talvez convite. você tenha até visto. A minha curiosidade é o seguinte: você tá recebendo convite ainda nessa pandemia aqui, cara? Recebi Lá atrás convite. você tava, né? A rodo, né? Recebi E, convite obviamente, até. o novo Sim. veio por lá, né? Sim, cara, eu recebo direto, assim, direto, e recebo até convite internacional, inclusive. Já tive convite para ir para fora do país também. E assim, cara, tá muito legal. Essa experiência que eu passei na agência de comunicação me levou onde eu estou hoje. Então, sem aquela experiência que eu passei ali, que foi difícil, mas foi uma experiência que agregou bastante, não seria possível. Então, é como a gente estava falando aqui até anteriormente, né? Que a Deia estava falando, a gente precisa ter coragem, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? Se a gente ficar sentado, infeliz, esperando que um milagre aconteça, o milagre parte da gente, né? A atitude, ela parte da gente. Quando a gente quer, a gente conquista. Excelente, cara, excelente. Ó. Então, aí eu vou passar a bola para a Deia agora, que é o seguinte: a Deia falou que conseguiu lá, né, na Leroy, olha, já conseguiu o resultado. O primeiro resultado foi atingido, né?
Tá todo mundo olhando, obviamente, para o resultado final, esquece os parciais que eu comentei ao longo dessa maratona, mas tudo bem. Conseguiu, mas não tão contente assim, né, Deia? O que aconteceu? O que aconteceu? Conta para o pessoal aí. Então, durante o treinamento, você me colocou vários desafios, né? E um deles foi: aonde você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? O que te faz feliz? E aí me fez parar para pensar, né? Até então eu só queria trabalhar, né? Quando surgiu a Leroy, abriu a minha mente. Eu falei, eu consigo, né? Eu já voltei para a área de suprimentos que eu estava desacreditada que eu ia voltar. Tinha mais de 5 anos que eu não atuava na área. Na minha cabeça, eu estava desatualizada, ninguém ia se interessar pelo meu histórico de 5 anos atrás. Me atualizei em algumas coisas, enfim. Primeiro choque foi voltar para a área de suprimentos, na Leroy. E aí lá eu foquei, revi muita coisa, é o que você falou para mim, você vai começar a rever outras coisas, vai começar a voltar aos poucos para a área. Mas é lá, de repente é lá que você quer ficar, de repente não. O que você quer para a sua vida? Aí eu falei, eu vou rascunhar tudo que eu quero aqui, eu vou colocar o nome das empresas que eu almejo trabalhar. Ele falou assim, não há limites, coloca o que você quiser, não importa. Listei 10 empresas, e uma delas foi a empresa onde eu estou hoje. Coloquei lá, o objetivo é isso. E aí falou, agora você vai analisar, e teve todo um treinamento para entender como que eu poderia chegar lá. O network mantém, foca onde você está, né? Porque você já está voltando para a área, você tem que cair sei que você já está conseguindo, e se não é onde você quer, vamos focar onde você quer agora, que agora te dá uma tranquilidade emocional. Na Leroy eu trouxe uma tranquilidade emocional para conseguir fazer tudo com mais qualidade, mais tranquilidade, acalmar aquilo que era a minha maior preocupação, que era voltar a ser o sustento dentro de casa, voltar a ter minha equalização financeira, né? E aí eu foquei, fiz alguns treinamentos que você me passou, de analisar as empresas que eu queria trabalhar, focar em buscar mesmo, né? E aí, por 4 meses, foram 4 meses na Leroy, né? E nesses 4 meses eu objetivei algumas empresas e essa era uma delas, que é onde eu trabalho hoje na Bombril, né? E em um belo momento surgiu a oportunidade, através de um network meu também, surgiu uma oportunidade, uma indicação, eu concorri à vaga com outras pessoas e realmente eu passei, né? Eu concorri a uma primeira vaga, essa vaga inicial eu não passei, o Reinaldo lembra, né? Continuei na Leroy e falei, eu vou entrar ou nessa ou na outra, mas a Bombril é um dos objetivos. E no segundo momento, depois de 1 mês e meio, apareceu uma outra oportunidade lá, através do meu network também, que eu mantive ativo. Eu falei, não foi dessa vez, vai ser de uma próxima. E eu objetivei, concorri a essa outra vaga, e no fim, essa segunda vaga tinha muito mais a ver com o que eu queria do que a primeira que eu concorri. Depois que eu entrei, eu percebi que eu estaria muito mais feliz onde eu estou hoje, nessa segunda oportunidade, do que na primeira em que eu entrei. E hoje eu estou lá há 2 anos e meio, faço o que eu gosto, trabalho com o que eu gosto, eu estou feliz. Foi uma fase complicada, mas foi uma fase assim, importante para amadurecer, entender várias coisas e me tornar uma pessoa melhor, né? Então, foi esse o processo, foi bem interessante e foi algo que foi acontecendo. Eu fui me empenhando, fui acreditando e as coisas foram fluindo. E eu realmente consegui entrar numa das empresas que estava na minha lista. Eu fiz a lista não acreditando, as coisas foram acontecendo. Quando entrei na Herói, comecei a abrir a minha mente, entendi que era possível, e no final eu consegui entrar em uma das 10 empresas que estava naquela minha lista, né? Então foi bem interessante assim. É engraçado, Odeia, que é o seguinte, as pessoas realmente não acreditam. Foi igual o Anderson, não sei se ele está aqui, ele entrou na outra live de sexta-feira falando, olha, Reinaldo, alguma coisa assim, não lembro, falei até ontem sobre isso. Cara, eu não acreditava, mas aconteceu. Cara, é engraçado, por que você não acredita? Né? Tem que aparecer alguma coisa para acreditar, não é, ideia? Aconteceu com você, eu também não acreditava. Cara, você tem que acreditar. Se você não acredita, velho, quem que vai acreditar por você? Sim. Não é verdade? Eu sei que tem um monte de gente torcendo para você, para dar certo, mas, cara, você é o primeiro elemento a acreditar nas coisas que você está fazendo. Eu sei que você duvida, às vezes, isso aqui é psicologia de boteco, às vezes não funciona, não é nada, cara. Não é. Você tem que acreditar, segue o processo, o método tem resultado, segue firme, sem desculpas, né? O que eu mais gosto é desculpa.
Ah, o problema é o trânsito, o problema é não sei o que lá, o problema é o outro que não me atende, o problema é não sei o que. Não, cara. Se você começar a dar desculpa, aí você vai cagar no mato mesmo. Desculpa eu falar isso, mas vai. Até o momento que você fala, olha, cara, depende muito de mim. Que foi o que aconteceu com ela. Foi na primeira vaga, poxa, não deu certo, ficou cabisbaixo, triste, né? Até a gente fica triste, né? Tem que curtir lá a fossa, né, por umas horas e depois tem que se recuperar de novo, cara. Você tem que ter uma mentalidade forte aí para se recuperar e subir de novo e arrebentar, porque tudo depende de você. Muito bem, Déia. Aquilo olha, é fantástico, cara. 2 anos e meio já lá. Você viu como eu acompanho aqui essa galera? Ó? Acompanho essa galera para ver o que está acontecendo com os meus clientes. Legal, show de bola. Parabéns, hein? Que continue lá. Isso aí. É o que eu Evolua. quero continuar a evoluir lá. Excelente. Maravilha. Vai lá, Diegão. Agora é você, cara. Agora nos finalmentes aí. Botou o botão para rodar e você conta o resto. Vai lá. Não, legal, legal. Então, cara, você quer saber agora a parte, né? Quais foram os resultados, Exatamente. vamos Agora dizer os assim, né? resultados, exatamente. Depois disso, né, com todo o processo, agora vamos lá, os resultados. Por isso que eu até brinquei. Quando você apertou o botão. Legal, cara. Então, o que Claro, uma acontece? partezinha, né? Desculpa cortar você, mas é uma partezinha, porque você falou já Não, uma baita transformação, que isso não tem preço, né? não, Isso vai com acontecer ao longo certeza. da jornada e não tem preço. A gente estava falando a questão aí relacionada à vontade, né? A nossa vontade e a nossa crença, né? É importante dizer que eu também, como coach em agilidade agora, né? O coach ele não faz nada por você. Aí você fala, como assim? Caramba, me chamou para essa live. Não, o coach ele vai te estimular, né? Assim como ele estimula as pessoas todos os dias, por exemplo, a buscar melhoria contínua nos processos de trabalho delas, né? A buscar novas formas de se relacionar, de se comunicar. Então a nossa missão é estabelecer um ambiente propício ali para que você possa enxergar no horizonte. E os trabalhos que são realizados nesse sentido, eles são trabalhos, e aí eu queria colocar aqui uma coisa que também é um aprendizado meu que foi muito importante, eles não são, apesar de o chamariz ser um trabalho de ordem profissional, que é quando a gente chega e fala assim, não estou bem na carreira, não estou feliz, tudo mais, eu posso dizer que o maior valor não é no profissional, é no pessoal. Porque assim, não existe, você não consegue desconectar a sua pessoa do lado profissional. Você precisa ter a sua pessoa bem com você mesmo, você precisa ter uma inteligência emocional para que o sucesso no seu trabalho seja uma consequência. Assim como o dinheiro que a gente ganha é uma consequência do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, são consequências. Então, quando você se conhece e trabalha o seu lado emocional, como que você lida com o mundo, as coisas começam a fluir melhor na tua família, começam a fluir melhor na faculdade, em todos os aspectos. Então, isso é um ponto muito interessante para colocar. Falando do resultado, né? Eu já falei para vocês, para mim, as melhores coisas foram mesmo atreladas à questão da inteligência emocional que foi adquirida, né? Até contei agora há pouco um caso para vocês. Todas as situações que iriam terminar em algum tipo de conflito, né? Não vou dizer conflito de brigar, não, mas sabe quando fica aquela rinchinha, você tem alguém no trabalho que você tem uma rincha? Eu, graças a Deus, posso dizer que eu não tenho rixa com ninguém mais. Então, assim, já faz alguns anos. E é maravilhoso trabalhar dessa forma. Uma outra coisa é que pelo fato de você saber quais são os tipos de pessoa que existem, né, os perfis, quando você conhece alguém, você começa a ter a sabedoria de mapear e falar assim, pô, esse cara aqui é um cara desse perfil aqui. E aí você começa a lidar de maneira diferente com pessoas diferentes, né? Principalmente quem é da área de gestão, se tiver essa inteligência, vai decolar. Você não pode tratar todo mundo igual, né? As pessoas não são iguais, né? Cada um vê o mundo através de uma perspectiva. E todo mundo está certo. Se você for perguntar, cara, você acha que você está certo? O cara vai falar, eu acho que eu estou certo. Né? Aí você pergunta para o outro, e aí, você acha que você está certo? Né? É que nessa polarização que a gente vive, as opiniões políticas, religiosas. Então, todo mundo vê o mundo através da sua própria perspectiva, né? E com influências. E por último,
esse bom trabalho, a gente fazer o que a gente gosta, se colocar no lugar correto, ele acaba também gerando um sentimento de pertencimento, né? Você quer pertencer aos objetivos, você quer ser importante para as pessoas, né? E aí você começa a ver que assim ninguém consegue, é muita utopia dizer que você faz um trabalho, que você convence todo mundo, que está tudo bem, mas às vezes você lidando com 100 pessoas, uma pessoa te encontrar, que nem já aconteceu comigo, no evento, encontrar e falar, cara, putz, eu só fui para esse caminho porque lá atrás você me falou isso, né? Assim como acontece muito com o Reinaldo, né? Eu falo para ele, um dia ele falou, acho que a gente estava conversando sobre a questão de valor de investimento, né? Aí eu falei, cara, assim, valor de investimento para fazer o trabalho é irrisório. É irrisório, porque assim, você pensando na consequência, no benefício que isso pode gerar para a sua vida como pessoa e como profissional, porque eu acredito que você não consegue descolar isso, é impossível você viver dois mundos diferentes, é muito benéfico. E assim, eu nunca liguei para essa questão, né? É sempre com foco assim, o que eu posso melhorar? E é aquela questão que a gente falou, de ter humildade, de falar assim, por mais que você seja dedicado, uma hora você vai precisar de alguém que te ajude, né, nessa parte de direcionar sua carreira, na parte de fazer uma autoavaliação, né? Então, assim, todo esse trabalho é necessário. Eu brinco, assim, eu também tinha minhas dúvidas antes, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que antes de eu procurar falaram, não, isso daí não funciona, né? E assim, eu digo que assim, é que nem saltar de paraquedas. Não sei se vocês já saltaram, mas todo mundo tem que fazer uma vez, cara. Porque é muito louco, assim. Você tem que viver a experiência para você saber se é bom ou se não é. Nem de tudo, é claro, né? Tem coisa que não vai dar. Mas, assim, da maioria que você pode, faça, viva, faça um trabalho com coach, entenda e gere autoconhecimento. Não pensando em conseguir o melhor emprego do mundo, né? Mas pensando em ser uma pessoa melhor. É isso, porque todo o resto é consequência, né? Todo o resto é estratégia, que nem a gente fala aí de LinkedIn, é ferramenta, é algoritmo, né? Mas você não, você é humano, você tem que ter suas atitudes e você tem que se relacionar bem para que você seja mais feliz, né? Nossa, Diego, você falou uma coisa muito foda aqui. Sabe por que você falou uma coisa muito foda que eu tento colocar na cabeça de todo mundo? Tá no meu curso de mindset lá, cara, 95% de tudo é mindset. É a forma como você enxerga o processo, como você enxerga seu emprego, a busca por um emprego, 5% é estratégia. Ele acabou de falar isso agora, né? E é isso, 95% é mindset, sua mentalidade que te empurra. Se você é um cara que dá desculpas, cara, como é que você vai conseguir as coisas rápido? Ah, eu quero para ontem. Mas você só vive dando desculpas, cara. Não dá. Entende? Você tem que ser responsável pelos seus atos, comprometido com a sua carreira, comprometido com o seu emprego, com aquilo, e não ficar delegando para os outros. Ah, o coach tem que resolver para mim. Ah, o fulano, agora que eu comprei aqui o negócio, ele tem que resolver para mim. Cara, aqui são ferramentas de acesso para você caminhar mais rápido, né? Mas tem gente que gosta, né? Eu estava assistindo uma live hoje de um cara chamado André Cia, ele não é de carreira, ele fala para empreendedores. Ele falou, cara, sempre vai ter aquele cara que é o. Como é que é? Eu esqueci, é o pede perde. É o pede perde, lembrei. Ele falou, pede perde. Eu falei, pede perde? Eu fiquei escutando, o que é pede perde? É o cara que vem na sua orelha pedir tudo de graça. Ele pede para você fazer a live X, o conteúdo tal, você vai lá e faz, mas cadê o cara? Ele não tá lá para assistir. E ainda ele brincou, cara, vocês vão ver, vai ter tudo, para tudo que é mercado tem isso aí. Pode ficar tranquilo, aqui também eu sofro direto com isso e você vai sofrer também. Então, assim, né? O cara delega, ele quer que o outro ajuda, mas ele mesmo não quer se ajudar. No final das contas é isso, meu amigo. Você tem que se ajudar. Entendeu? Quem vai fazer por você? Né? É você mesmo. Claro, as pessoas estão aqui para te ajudar. Agora, se você tem preguiça, dá prioridade para outras coisas na sua vida, lascou, né? É verdade. Fantástico, Diego. Ó, cara, fodido o que você falou agora. Eu pirei. Sinceramente, hein? Valeu. Melhor do que qualquer coisa do emprego, né? Que é o resultado que a gente espera. É claro, o Diego também conseguiu e tal, mas ele trouxe por uma perspectiva bem diferente, cara. Olha que foda isso, né? E essa é uma perspectiva mais aberta, eu diria até, das coisas. Legal.
Gente, obrigado. Agora eu vou passar aqui, vamos ver. Eu nem olhei o chat ainda. Deixa eu olhar o chat. Vocês podem mandar pergunta aqui agora. Vamos responder as perguntas. Manda pergunta aqui para os dois. E deixa eu ver aqui a galera. Deixa eu olhar o chat aqui, se eu perdi alguma coisa. Falei boa noite. O Persson, boa noite. Lívio, boa noite. Deixa eu ver para quem que eu não falei. Para o Renan, boa noite, né? Renan, boa noite. A Marina também não tinha falado boa noite. Aí deixa eu ver as perguntas aqui já. Vai mandando aí, pessoal. A Bianca Pirola, é sua esposa, hein, Diego? É minha irmã. Sua irmã. Minha Tá aqui, irmãzinha. ó. Tudo tem seu tempo, mas não dá para ficar esperando de braços cruzados. Parabéns, ela escreveu aqui, ó. Ali, Zeane, olha lá. Reinaldo, qual é a média de tempo de recolocação depois faz o... Ah, depende, mulher. Você viu que a gente está falando aqui de mindset, a gente está falando, depende com o foco que você coloca. Né? Eu tenho um plano estruturado de 45 dias para você executar. Se você seguir o plano fiel, firme, comprometido, tem gente que falou, Reinaldo, aqui, meu Deus do céu, esse plano não, esse plano aqui me tira o sono. Pois é, não existe coisa fácil, né? Mas você consegue convites aí antes de 30 dias até. Se bobear sua recolocação em 45 dias. Vai depender do esforço que você coloca, tá? Vai depender do mercado de atuação também. Só para você entender, a média Brasil, se não me engano, atualizar começo do ano, acho que eram 14 meses, média de recolocação. 14 meses. Tá feio, hein, Reinaldo? Por isso que eu falo aqui, usando as estratégias, você vai muito mais rápido, cara. Muito mais rápido. Tá? Muito mais rápido mesmo. Até 9 vezes mais rápido, pelo menos. Deixa eu ver aqui, ó. Qual... Ah, não, já respondi isso daqui, né? A mesma coisa. Qual o percentual? Mais ou menos 1 mês e meio a média. Por isso que eu falei o plano de 45 dias, tá? 1 mês e meio a média. Ó, o Renato Freire aqui, perfeito, Diego. Mandou uns parabéns aqui. Grande Renato, tá? Tamo junto aí, ó. A Bianca também mandou. Acho que tem a ver com o legado também. Ela comentou, acho que você falou aí agora, cara. Vamos ver o Lívio aqui. Ah, o Lívio. Elisete primeiro. Elisete, esclarecedor, parabéns, show de bola. Vou mandando as perguntas aqui, pessoal. Lívio, vamos ver. A Deia pensou em desistir mesmo depois de estar na empresa. Porém, virou a chave e fez o seu melhor e hoje está em grande desempenho. É isso aí, ó. A gente aprende com as merdas, né? Com os problemas, é isso que eu quero dizer. Você não vai aprender com sucesso. Sim. Ah, não, estou bem, na zona de conforto. Nesse momento você não aprende nada, cara. Porque você exatamente tem alguma coisa errada, né? Você está você tá flutuando, né? Quando está na zona de conforto. Não está aprendendo nada, está estagnado. Né? Quando vem os problemas, né, Déia? Aí a coisa muda. Verdade. Vamos ver aqui se vem mais perguntas. Perguntas, pessoal, vamos lá, perguntas. O Reinaldo... Pode comentar, fica à vontade. Vocês aí, gente, manda bala. Uma parte do curso que me chamou bastante atenção, que eu não tinha a dimensão disso, que até que o Diego comentou, foi do autoconhecimento. Isso realmente foi bem interessante. Eu entendi muitas decisões na minha vida profissional depois que eu passei a conhecer a minha essência, primeiro a minha essência, que é de ação, né? E entendi algumas alterações no meu perfil quando a gente fez o apogeu, principalmente o apogeu, né? Eu entendi que eu sou de natureza de ação, e isso vai ser sempre, né? Mas em algum momento eu precisei aumentar o meu desenvolvimento e cair um pouco a minha ação. E assim, isso respondeu o período em que eu fiquei na Panalpina como supervisora de equipe, coordenei pessoas, né? Eu entendi que eu realmente precisava cair a ação e aumentar o desenvolvimento. Mas isso foi um automático. Quando eu fiz o treinamento, eu entendi que isso foi acontecendo naturalmente para conseguir desenvolver na área em que eu estava, né? Então, respondeu muitas perguntas das minhas decisões e o porquê eu fiz o que eu fiz na época. E eu entendi, me autoconheci, eu entendi mais também a questão dos pontos fortes, foi importante. Eu deixei de valorizar e tentar mudar os pontos fracos, aquela utopia, né? Eu quero melhorar todos os meus pontos fracos. E não, eu tenho que potencializar todos os meus pontos fortes e melhorar os pontos fracos, o que realmente me atrapalha. O que não me atrapalha, deixei lá.
eu não preciso ser perfeita, né? Quando eu entendi os meus pontos fortes, eu entendi o que eu podia fazer melhor, o que eu podia agregar como pessoa, agregar no meu profissional, o que eu precisava buscar para tornar um profissional cada vez melhor, e entender que eu não preciso mexer naquilo que não está atrapalhando, né? Deixa os pontos, a gente foca muito nos pontos fracos, né? O que eu preciso melhorar? Se melhorar isso, eu sou ruim, isso eu não sou tão boa, preciso melhorar. E você esquece os pontos fortes, aquilo que veio da sua natureza, que é a sua melhor ferramenta, né? Isso para mim foi revelador também durante o treinamento, eu não tinha dimensão disso, foi realmente importante. Perfeito. O pessoal está falando do Apogeu, deve falar, pô, o que é esse Apogeu? Eu passei um link para vocês enquanto, não sei se o Diego estava falando, ou a Deia aqui, de uma live que eu fiz, live 30, acho, se não me engano, 30, que eu falo de autoconhecimento, gente. Está aberto lá, eu deixei aberto para vocês assistirem esse. Um outro que eu vou recomendar é o Mindset do Profissional de Sucesso. Cara, tá ali a mentalidade. Vocês vão ver que a partir do momento que vocês entenderem, ó, como o Celso é outro cara que eu quero contar a história dele aqui. Eu quero contar a história do Celso também. A gente bateu até e eu falei, cara, putz, não tem mais tempo, não dá mais, né? Vai ficar para uma próxima. O Celso está aqui com a gente, ó. Então, assim, é mindset, até ele escreveu, né? Mindset é tudo. E é isso, cara. Não é ali só LinkedIn, cara, currículo, pelo amor de Deus. Você tem que ter um mindset bom para ir para entrevista. Eu sei que você olha, LinkedIn vai te dar convites. Eu já falei isso. Não vai te ajudar na entrevista, entende? E é o seu mindset que vai ajudar, é a sua mentalidade. Então, essa live 30, que eu já coloquei aqui o link, assista, que é de autoconhecimento. Eu falo do que é o Apogeu lá no final, para você ver o que é uma ferramenta de perfil comportamental. E falo também do livro dos pontos fortes, que eles comentaram aqui, que você pode ir na Amazon, em qualquer outro lugar aí, Saraiva, Cultura, e comprar e fazer o teste. Está na versão 2.0 agora. Entender os pilares do profissional de sucesso, tá? Por favor, cara, entenda isso, porque é isso que vai dar o jogo, é isso que vai ganhar o jogo. O Reinaldo, Vocês vão ganhar. falando um pouquinho da questão do mindset aí que veio forte, ele é realmente alicerce, base estrutural para tudo, né? Uma coisa que pode acontecer com muitas pessoas, acho que deve acontecer, às vezes a pessoa ela vai procurar um trabalho de coach, com um coach profissional, algo do tipo, e ela tá com aquela gana para arrumar um emprego bom, né? Então quer arrumar um emprego ali que ela quer, na empresa que ela quer, como ela quer, e aí, consequentemente, pode acontecer até dela ter os requisitos, né, de formação, de certificação, tudo para alcançar uma oportunidade na empresa onde ela sonhou trabalhar, né? E ela foca nisso. Então, ela trabalha no LinkedIn, ela trabalha, né, como que ela vai se portar na entrevista, ela faz tudo direitinho. E aí ela consegue o emprego, né? E aí tá tudo bem, né? Tá o coach feliz, tá ela feliz, tá tudo certo. Só que ela não fez um autorreconhecimento, né? Ela não se preparou, ela não despertou as habilidades necessárias para ocupar aquela posição, para estar naquela empresa onde ela está, para trabalhar com a cultura daquela organização. E aí, rapidamente, ela tem uma tristeza, ela não se encaixa de alguma maneira ali, né? E aí vai falar, poxa, todo o trabalho foi por água abaixo, né? Então, assim, o lado fácil disso tudo é você buscar só uma posição. O lado difícil é você fazer uma autotransformação. Porque a gente não pode. Até brinquei com o Reinaldo. Um dia a gente estava no metrô, eu estava mandando mensagem para ele, né? A gente estava falando de algumas coisas além, né? Além no sentido assim, a gente vem para esse mundo não é para sair dele do mesmo jeito que a gente chegou, né? A gente tem que evoluir continuamente. Então, assim, tudo que acontece é um aprendizado contínuo, né? E a partir do momento que a gente quer se preparar para uma nova posição, quer galgar uma nova situação, a gente precisa entender quais são os critérios, quais são os pilares daquilo que a gente quer fazer. Porque se a gente não entender, da mesma maneira que a gente sobe, a gente cai, entendeu? Então, acho que é muito importante, assim, fixar o mindset, não focar em arrumar um emprego. Focar que você está se preparando depois para arrumar vários empregos e para arrumar empregos melhores do que você imagina hoje, entendeu? Acho que é nesse sentido que a gente tem que pensar. Perfeito. O Diego acabou de falar assim, empregabilidade no século XXI, meu amigo. Se preparar. E é isso também que ele acabou de falar. Eu brinco, né? O mindset, o seu mindset, o mindset da empresa. Por isso que você olha às vezes para a empresa, você olha,
cara, nem o porteiro me deu bom dia, meu Deus do céu, né? Como deve ser o mindset dessa empresa? Baixíssimo. É a mesma coisa quando o cara, nossa, ele me trouxe café, rosquinhas, bolachinhas logo na entrada e todo mundo me deu um sorriso. Que diferença! Porque a experiência começa ali. É claro, se você não tiver nesse mundo, nesse fit cultural, que o Diego acabou de falar, nesse mindset, também não vai rolar. É óbvio, a empresa vai olhar para você, esse cara aqui não é um talento, ou não é um potencial talento para a gente. Então, quer saber, ó, sinto muito, meu amigo, não rola, né? Eu tenho que trazer alguém que, obviamente, vai agregar valor para o meu time, alguém que vai agregar valor para a minha empresa. Então é isso, a gente está falando de um negócio mais baixo aqui, legal você ter vocês, né, dois terem tocado nesse assunto, porque essa base, ela é fodida, eu diria. Quando você pega essa base, você faz qualquer exercício, porque você fala, foda-se, cara, eu tenho que fazer isso para acontecer? Tem, então eu vou fazer. Tem que fazer aquilo para acontecer? Tem, eu vou fazer. Só que enquanto você está sentado lá no mindset fixo, né, mindset fixo, só olha o problema e coloca a culpa nos outros, você não vai fazer nada, cara. Pode vir é o pede-perde, que eu acabei de falar agora, né? Que eu achei engraçado, eu vou começar a usar esse termo. É o pede-perde, é o cara que vem pedindo para você, só que você faz para ele, obviamente, para as outras pessoas, mas vai ver na hora de implementar, ele tá longe. Não vi isso aqui. Porra, cara, você não pediu para mim? Mas eu não vi, estava enrolado, não sei o quê. É o pede-perde. Vamos ver o que a galera tá comentando aqui, ó. Celção, já falei. Ingrid, ó, sensacional essas histórias, hein? Precisando muito desse norte, quero mudar de área e me sinto perdida. É muito comum, Ingrid, fica tranquila. Isso é mais comum do que imaginava. Eu também passei por isso lá em 2012. Não sei se você viu minha história, mas eu sabia que eu não gostava mais daqui, mas não tinha ideia do que fazer da minha vida em 2012. Lívio, parabéns. Diego, ótimas colocações, fantástico. Deixa eu ver, o Lívio também como networking da DEA hoje é muito mais amplo. Parabéns pelo trabalho. Show de bola, Lívio. O Lívio, meu irmão. Seu irmão, olha lá, acompanhou também, óbvio, né? Está acompanhando todo o processo. A Marina. Aí o Diego já respondeu a Ingrid aqui, eu não tinha visto. Mas vamos lá, gente, bota aí pergunta. Pergunta aí para essas feras. Eu falei, podia ter falado fera, né? Monstro é muito feio essa palavra, gente. Como eu falei monstro para vocês, né? Monstro bom sim, mas é feras, né? Os feras aqui. Vamos lá, perguntar para os feras, cara, que passaram por um problema muito comum aí que vocês passaram, ou estão passando, né, aliás. Vamos aproveitar o momento aqui deles, né? Eu trouxe exatamente eles para vocês. Olha que legal. Eles para vocês. Por isso que eu falei, aprender com as experiências deles, né? Eles contaram as histórias aqui, mas se tiver alguma dúvida, não necessariamente de coisas técnicas e tal, mas pergunta aqui do processo, do que aconteceu, enfim, se não ficou alguma coisa clara, né? Ou se ficou alguma dúvida aí que não queira calar. Ô, Reinaldo. Pode falar. Enquanto o pessoal pensa... O microfone é seu, cara. Enquanto o pessoal pensa em alguma pergunta, alguma coisa, uma coisa que eu estava lembrando aqui que é muito engraçada, né? Que você aprende a estabelecer profissionalmente ou até pessoalmente alguns gatilhos na sua cabeça, né? Assim, é muito engraçado assim, mas assim, imagina que antes você tinha uma disposição, por exemplo, a ter um comportamento, né? E aí depois que você se conhece, sabe até onde você vai, aí você tem um anjinho e o diabinho no ombro, né? Você está numa reunião ali e aí acontece uma situação e aí vem o diabinho e fala, né? Pô, tá com o pau, né? Vai para cima, não sei o quê. Aí tem o outro e fala, ó, lembre-se, o seu lado emocional vai te levar para esse lado, mas não é aí que você tem que ir. Você tem que tomar uma outra condução. Então, assim, isso serve para tudo, lado emocional, lado de atuação, ou eu vou estudar ou não vou me preparar ou não vou. Então, assim, o autoconhecimento é incrível por causa disso. Eu acho que ele é um grande direcionador para a gente no nosso dia a dia, né? E quando você saca isso, tudo fica mais fácil, né, pessoal? Tudo flui melhor, né? Sua vida acaba fluindo de maneira melhor, até que você chega no nível que você também começa a fazer coisas boas pelas outras pessoas, né? Até falei pro Reinaldo, recentemente, teve uma pessoa que eu admiro muito lá no banco onde eu dou consultoria.
Inclusive, ela estudou na FIAP, tem um prêmio lá na FIAP que chama Startup One, alguma coisa assim. Startup One, é isso aí. Ela ganhou esse prêmio, né? Ela ganhou. E aí, assim, você conversa com ela, uma pessoa super iterada em inovação, tal, manja. Aí um dia ela foi almoçar comigo, ela falou, cara, você fala umas coisas tão legal, cara, você não quer ser meu orientador profissional? Aí eu falei, cara, como assim, né? Ela falou, não, eu falei, pô, o Reinaldo tá me contagiando mesmo, né? Porque a gente acaba sendo um multiplicador de coisas boas, né? Quando você abre mesmo para isso e começa a entender. Então, eu acho que é isso, pessoal. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai evoluir. E não se esqueçam, né? A gente sempre precisa de um profissional para determinadas áreas para ajudar a gente a seguir. Não tem. Quando você está doente, você está sentindo alguma coisa, o que você faz? Você vai no médico, né? Você não vai ali na esquina perguntar para o cara o que você precisa tomar, você não vai se dar bem. Então, quando a gente tem as nossas questões que a gente reconhece que precisamos de ajuda, a gente tem que buscar os profissionais corretos. Eu sempre brinco, né? Tem empresa que contrata um profissional, por exemplo, como se fosse contratar um cara, um arquiteto, um desenhista, e aí quando o cara começa a trabalhar, vem um monte de gente lá criticar o cara não sabe fazer direito. Então, assim, né? A gente tem que respeitar, acho que o espaço de cada um, evoluir como profissional, procurar ajudar, né? E trabalhar o mindset, gente. Mindset é tudo. É tudo, tudo, tudo. Legal, ó, tem pergunta aqui do Renato, Renatão, ó. Você acha que foi importante treinamento na preparação para a entrevista? Fala um pouco aí de como foram as entrevistas para preparação, entrevistas para o Renato, que você passou, tanto na Herói quanto na Bombril, né? Sim, foi bem importante porque quando você, antes do treinamento, entrevista, assim, você quer estar com muita ansiedade, tem ansiedade que atrapalha muito, né? Eu não estudava a empresa que eu queria trabalhar, muito menos antes da entrevista, não tinha essa mentalidade de estudar a empresa em si, conhecer mais, e eu não tinha tranquilidade emocional, né? Fazia as minhas entrevistas, mas depois que eu fiz o treinamento, eu entendi que eu precisava me preparar antes, né? Eu ia com a cara e coragem, porque coragem eu tenho bastante, mas eu não tinha preparação. Então, no treinamento, o Reinaldo me trouxe algumas coisas importantes, estudar a empresa que você quer trabalhar, estudar um pouco mais sobre a vaga em si, conhecer as pessoas através do LinkedIn, as pessoas que trabalham lá para entender o perfil da empresa. Foi muito importante porque eu cheguei mais segura. Eu sabia mais sobre empresa, sabia mais sobre pessoas que trabalhavam mais, perfil profissional, estava mais preparada até para entender o que o meu histórico profissional tinha a ver com aquela vaga em si, estudar mais a vaga em si. Antes eu ia assim, me chamaram para entrevista, eu tenho um perfil na área, eu vou. E depois do treinamento eu entendi que eu preciso estudar antes de ir, eu não posso só ir com a cara e a coragem, não é suficiente, né? Ela às vezes faz acontecer, mas a falta de preparação te deixa com menos vantagem. Eu fui preparada, além de estar mais segura, eu entendia mais do que eu falava. E você consegue falar coisas que têm a ver com o teu profissional, mas tem a ver com a empresa em si. A empresa começa a entender que você tem algo em comum, porque você fala coisas que é a linguagem da empresa, né? Então foi muito importante o treinamento, estar mais preparada para a entrevista. Tanto que nas duas eu fui muito bem, assim. Nas três, né? As duas da Leroy e a da Bombril, sim, eu fui muito bem. Excelente. Bom, Renato, eu nem preciso complementar, né, cara? Você acompanhou aí, já está lá na plataforma, enfim. É super, só vou reforçar, super importante a preparação. A preparação de você ganhar o jogo. Sem preparo, você vai com medo, vai nervoso, né? De novo, mindset, você precisa preparar a base do mindset, claro, se preparar para a entrevista, confiar no seu taco. E, claro, quanto mais alinhado com a vaga, como a Déia falou, quanto mais alinhamento eu tiver com a vaga, ótimo, eu sou um bom candidato para assumir aquele posto, tá? Sempre, preparação é importante, né? Para tudo na nossa vida. Verson, deixa eu ver aqui, essa aqui é para vocês, hein? Como manter a rotina do networking e não cair na armadilha de retomar os contatos somente no momento da transição de carreira? E aí, eu vou deixar vocês responderem, depois eu respondo.
Eu acho assim, com o treinamento, você abre uma porta, né? Então, o LinkedIn era só para colocar o currículo lá para alguém te chamar. Aí você entende que aquilo é uma cadeia mútua de ajuda, de conhecimento, de divulgar o teu profissional. Então, a partir daí, você cria o hábito, né? Acho que o hábito, o treinamento me trouxe o hábito de entrar mais no LinkedIn, entender que aquilo é uma ferramenta constante, estando empregado ou não, né? E você está empregado, mas você sempre está em busca de melhorar onde você está ou para o mercado, né? Sempre vai ter uma oportunidade. Então, acho que é o hábito. Você cria o hábito e cria aquilo como uma ferramenta constante na sua vida. Todo dia exercitar um pouco, né? Seja você postar um texto no LinkedIn, que é algo que eu fiz, que eu gostei muito, seja você criar mais contatos no LinkedIn, otimizar os seus contatos, estar sempre fazendo a manutenção, não deixar de entrar todo dia um pouquinho no LinkedIn, né? E também a sua rede de contatos no seu trabalho, manter seus contatos que você já de outras empresas, praticar todo dia um pouco. Não fazer naturalmente, né? Criou o hábito, é algo que vem natural. Excelente. Ótimas dicas aí, para você, Persson, hein? Show de bola. Vai lá, Diego. Você quer comentar, complementar alguma coisa que a Déia falou? Acho que a ideia já falou, é o suficiente mesmo. A gente precisa manter a rede viva. É uma coisa bastante interessante é que constantemente a gente fala das tais lições aprendidas, né? A gente passa por momentos profissionais às vezes que marcam a gente, né? Então a gente quer colaborar com as pessoas para agregar experiência, para agregar conhecimento. Então, assim, uma coisa que eu acho bem interessante no LinkedIn também é mantenha seus contatos, e assim, escreva um texto legal de vez em quando, escreva um artigo profissional, coloque conteúdos que interessam aquela rede que você está se dedicando, né? Se você, nem no meu caso, sou um agilista, poxa, você olha lá, você tem artigo, tem algumas coisas, tem algumas dicas, experiência profissional real que a gente passou ali, como foi conduzido, e deixar de, assim, às vezes um simples feliz aniversário, Sim. colocar não a mensagem padrão do LinkedIn, mas às vezes escrever alguma coisa ali, feliz aniversário fulano, tudo bem, eu acho que já é um ping ali, né? Porque o que acontece, na verdade, nas empresas é assim, imagina que eu conheço, por exemplo, alguns agilistas que são excelentes, né? E aí, num dado momento, a coordenação chega e fala, preciso de uma indicação. Você está com tanta coisa na cabeça, né, que você não está ligado. Aí tem um cara que é muito bom, está precisando, o cara te mandou um feliz aniversário, entendeu? Aí você olha e fala, pô, esse cara aqui que eu conheci o ano passado, esse cara é bom, vou indicar ele, já conheço ele. Então, assim, se manter vivo ali, manter esse contato é excelente. Quem trabalhou aí com o curso do LinkedIn sabe que o LinkedIn ele faz um tipo de um ranqueamento da gente, né? A gente tem algumas notas ali, algumas posições, que é o. Agora não lembro lá, é o O link, SSI, Reinaldo. eu mostrei para a O galera. Eu SS, mostrei, não lembro isso, em que aula, alguém me perguntou, eu mostrei. É o SSI, isso, é o linkedin.com sales barra SSI. Pode continuar que eu é, vou colocar aqui exatamente, baseado barra nessas notas. sales, barra SSI. E assim, eu venho espalhando isso para a galera, muita gente não sabe. Então, assim, aquilo é um algoritmo, né? Uma ferramenta onde, de acordo com as iterações que você vai realizando dentro do conceito da rede, ele vai te ranqueando. E quando você está buscando uma mudança, uma oportunidade, algo do tipo, se a sua nota é boa nessa classificação, você acaba sendo ranqueado também de maneira melhor, né? De maneira mais positiva. Isso é excelente. Então, eu acho que a manutenção é difícil, não é fácil. A correria do dia a dia não é fácil. Mas, assim, sempre que puder, dá uma pingadinha lá. Eu acho que, só fechando aqui, respondendo a pergunta do Persson, né? Cara, componente. Aí eu volto para o mindset sempre, né? Cara, isso é disciplina. Já começa por aí, disciplina. Se você não tem disciplina, você não vai executar isso, entendeu? Ou lembrar de fazer isso. Porque você entra numa rotina, como a Deia e o Diego comentaram, que você vai esquecer de novo. E acontece com muita gente que chega até mim, Reinaldo, de novo eu esqueci da minha rede, voltei para o mercado de trabalho, esqueci da minha rede, porque se voltou para o mundinho dela. Entende? É. Então, se você não
não se monitora, não tem disciplina, não ganha consciência, eu diria que a palavra é consciência de que isso é importante na vida de qualquer ser humano, eu diria para tudo, não é só para o emprego, é para tudo na sua vida, cara. Você vai ter excelentes resultados e cada vez mais, não é ampliar, não é aumentar o número de pessoas. É claro, em quem mantém uma rede gigantesca lá de amigos próximos, é isso que eu quero dizer, porque sua rede de contatos é a sua rede de guarda-chuva. É a pessoa que vai te salvar quando você precisa. Lembra de pedir ajuda, que a gente falou aqui? É a rede que você vai pedir ajuda. Porque são essas pessoas que podem estender a mão por você nesse momento. Entende? Então, cara, disciplina, eu diria a palavra aqui, disciplina, para você conseguir fazer disciplina, a gente sabe que é difícil, né, desenvolver, mas é uma coisa que exige resiliência e persistência, até eu diria, para desenvolver. E o processo de transição de carreira ajuda muito você a desenvolver isso. Só não pode voltar no gostosinho, né? Na zona de conforto, senão não rola. Alguém quer falar mais alguma coisa desse ponto? Eu acho assim, que quando você está num momento que você está buscando, como eu passei, né, de não ter um trabalho, está buscando, é mais difícil você iniciar esse hábito, essa consciência, porque você não vê o resultado ali na hora, né? Você tem que ir trabalhando e construindo esse resultado. Então, eu sei que muita gente está na situação e é difícil acreditar quando as coisas não estão acontecendo. Mas se você praticar todos os dias, fizer o treinamento certinho, ativar a sua rede e tentar aumentá-la de forma com qualidade, né? Participar da rede em si, falando do LinkedIn especificamente, vai começar a voltar, vai começar a fluir com o tempo, não é, eu estou uma semana lá, não aconteceu nada, aguarda, segura a ansiedade, que eu sei que é muito difícil, porque eu passei por isso, né, você se cobra todos os dias um resultado, então tenta não se cobrar do resultado, pratica e tenta acalmar a mente, que eu passei por isso, eu sei que é difícil quando você está dentro da situação, alguém te falar isso, era muito difícil para mim no começo, até as palavras incentivadoras, às vezes, falavam, mas a pessoa não está numa situação, eu estou precisando muito e tal. Quando eu acalmei esse desespero e ouvi as pessoas e pratiquei a minha rede de forma mais tranquila, a cabeça mais tranquila, porque a cabeça é muito importante, você conseguir acalmar a sua mente, seu desespero, sua preocupação, entender que vai fluir, as coisas começam a fluir, mas tem que dar tempo para aquilo acontecer. A rede, ela vai acontecer, mas você tem que se empenhar e dar o tempo para ela acontecer e as coisas fluírem, né? Ao longo do tempo, não pode colocar um time, uma semana, se não acontecer, nada vira. Espera, as coisas vão vir. E tanto que para mim começou a vir e eu não percebi. Quando eu percebi, já estava acontecendo. Foi assim, começou agora, 1, 2, 3 já. Não, elas começaram a acontecer, aí veio tudo, entendeu? Veio todo aquele retorno e foi mais tranquilo, assim. Exato. Na quarta-feira eu falei exatamente isso que você falou, quarta-feira passada, gente. Quem estava aqui, a gente quer tudo para ontem, né? O povo mais ansioso do mundo, porque não conhece, não tem consciência das coisas, ou dessa parte, ninguém te ensinou. É isso que eu quero dizer aqui. Né? A buscar um novo emprego no século XXI, ninguém te ensinou isso. Você está aprendendo agora que está aqui. E como a Déia falou, você começa a plantar várias sementinhas. Eu falei sobre isso. Você não vai ver o resultado de um dia para o outro, mas você fala, nossa, eu falei com 20 caras, mas ninguém me respondeu. Mas por quê? Você falou com o cara essa semana passada, talvez venha daqui 15 dias, 20, né? Dependendo. E aí você começa a colher aquilo que você plantou. Só que se você está aí duvidando se isso funciona ou não, você vai morrer na praia, cara, porque eu não sei se vai funcionar para mim, eu não sei se eu vou ter resultado. Se você não fizer, você não tem nada, né? O não que a Déia falou agora há pouco. Se você não faz, já tem o não. Entendeu? Agora, se você faz, olha quantas oportunidades, de abertura de oportunidades você tem. Cara, começa. Como que eu começo? Começa, só começa. Só dá o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Sair da inércia. Dá o primeiro passo para você sair da inércia, que o resto você vai aprimorando ao longo. O ser humano, cara, ele tem a mente criativa. A mente do ser humano é muito criativa. E a partir do momento que você embala, você vai usando a sua criatividade, pode ter certeza absoluta. É você que coloca as suas próprias limitações. Porque tudo que está vindo do terceiro aqui, tudo das mídias, sei lá, de quem falando merda aí para você, você está absorvendo isso. E aí você bota um monte de trava aí em você.
De novo, a gente volta para qual assunto? Mindset. E aí você vai assistir minha live lá depois, Mindset do profissional de sucesso e de autoconhecimento aí, por favor, tá? Para começar a mudar um pouco esse mindset. Ô, Vamos ver quem Reinaldo, mais... pode falar. não, na verdade isso aí é colocar assim que entrar num processo de transformação pessoal e de autoconhecimento focado somente em conseguir um emprego é igual quando a gente está numa empresa só pensando no dinheiro. Então, assim, eu sempre defendo isso, você pode ser um pouco repetitivo, mas pensa, o emprego bom, aquilo que você quer alcançar, ele vai ser uma consequência do trabalho que você vai fazer. E ele nunca é o foco, né? Ele vai ser a consequência. O meio para isso é você fazer um trabalho de autorreconhecimento, de evolução pessoal, de aprender a como que você constrói estratégias para alcançar o que você quer, né? Porque você sempre fica olhando ali, puxa, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? Estou viajando, né? Viagem de 5 horas, quando que vai chegar? Quando que vai chegar? Aí você passa paisagens exuberantes e você não olha, você não vê, que tem aquele bata-penhasco com aquele mar lá embaixo, você não vê nada, você só vê a pousadinha onde você quer chegar e colocar seu carro. Então, assim, o caminho, até tem uma característica lá que a gente mapeou, eu tenho muito essa coisa de, assim, para mim o fim não diz muita coisa, é o meio, é o processo. Então, às vezes, eu estou estudando por uma certificação. O que eu mais curto é o processo de estudo de conhecimento. Quando chega o meu certificado, eu pego aquilo ali e falo, puta, que legal, tá? Guarda no guarda-roupa, para mim não vale nada. O que vale é o movimento. É quando a gente se descolou, a gente saiu de um patamar, a gente saiu de um posicionamento mental ali, e a gente alcançou um outro nível. E essa passagem, essa jornada, que é o que a gente precisa aproveitar. Todo o resto é consequência. Gente, deixa eu reforçar duas coisas aqui que tanto a Andrea quanto o Diego comentaram. Cara, tira o foco do resultado. Vocês perceberam que eles acabaram de falar? Tira um pouco o foco do resultado, que é o novo emprego, foca no processo, foca nas atividades que você tem para fazer. Quando você tira o foco do resultado, você sai da ansiedade. Por quê? Porque se você pensa só no resultado, você está projetando o futuro. E aí você toma um não nas entrevistas, o que acontece com você? Vem a frustração, a decepção, porque você depositou toda a esperança, todo aquele negócio, meu Deus, não sei o que lá, porque estava preocupado com o resultado. E você deixou talvez até de lado o processo, que foi o que o Diego acabou de falar. E a Déia também, olha, eu sei que a gente é ansioso e tal, mas tira um pouco o foco, acalma a mente, né? E presta atenção no aqui e agora, no hoje, porque o futuro é hoje, cara. É hoje que você está construindo o seu futuro. Não é ficar projetando o futuro sem não fazer porra nenhuma, ficar sentado no sofá esperando alguém ligar para você, ou ficar pendurado em 200 sites de vagas o dia inteiro, enviando currículo, achando que isso vai ser o salvador da sua pátria. Entende? Então é isso, cara, por favor, olha só, não sou eu só falando isso aqui, hein? Eu trouxe 3 pessoas aqui para falar isso para você, pelo amor de Deus. Vamos ver aqui se tem mais. Olha aqui os... Robson, estou lendo tudo, hein? O Robson, peraí, falou o quê? Parabéns, Diego, pela colocação, a pessoa também que admiro. Legal, grande abraço. O Robson é parceiro meu lá no banco, lá ele é coach ágil também, excelente profissional. Essa galera aqui marcando presença. O Renato, legal, obrigado, Déia. Eliette, parabéns pela live, chopa! Show de bola, obrigado, Eliette. A gente agradece aqui. Grande Celso, olha lá, como foram os pós-não nos processos nesta etapa de transição? Eu já falei um pouco aqui da minha visão, mas eu vou deixar vocês falarem, pessoal. Vai lá, os nãos que vocês tomaram. Então, antes do treinamento, o não, ele era bem pesado, assim, né? Das entrevistas que eu fiz, enfim, até no meu histórico profissional, né? Todo não era uma coisa pesada, tipo, eu não tô dando certo, né? Você pensa tudo que você fez errado. Mas depois, no treinamento, eu fui entendendo que, assim, você vai fazer algumas entrevistas, você vai receber uns nãos, e você vai continuar tentando, se empenhando, porque você tem um objetivo, não necessariamente aquela empresa em você fazer a entrevista. De repente, você não é a pessoa exata para aquela vaga, mas o não, a entrevista em si, o objetivo dela também é te treinar, é você se preparar para uma próxima, né? Então, não é um fim, tipo, eu não dei certo, não, como eu pensava antes. O não te prepara para uma próxima. Você vai avaliar como foi a tua entrevista, tem um pós com o Reinaldo também,
A gente faz um antes, faz um pós para entender alguns pontos, mas ele é um amadurecimento também para uma próxima, então ele me fortalecia para a próxima. Eu sei que é difícil para quem escuta o não, hoje não tem alguns treinamentos, entender que isso não é, eu não estou dizendo porque eu estou aqui, eu estou dizendo porque eu vivi isso. Então, o não para mim hoje é diferente. O não, talvez não seja aquela vaga, mas eu estou me preparando para a próxima entrevista. Eu ia mais forte para a próxima. Eu voltava com a minha resiliência, tentava entender onde eu posso melhorar, onde eu não fui tão bem, mas onde eu estou bem para uma próxima, né? Então, ele me fortalecia, na verdade, né? Os nãos que eu tive. Porque você vai ter uns nãos. Você vai fazer entrevistas, você vai ter entrevistas ótimas, você vai ter entrevistas que você não vai ter resposta, nem todo mundo responde, e aquilo não pode te desanimar, porque você se movimentou. Eu acho que eu entendi é que, por mais que eu fizesse uma entrevista e não tivesse a resposta positiva que eu esperava, é tentar não ir com a expectativa lá no topo. Você vai fazer uma entrevista, concorrer à vaga, ok. Você volta e continua o treinamento, não para ali e fala, agora eu vou ser contratado, agora eu vou esperar essa resposta. E continua o treinamento. Você se prepara para uma próxima. Pode ser que aconteça, pode ser que não, mas você não pode tirar o foco de você continuar persistindo no treinamento, persistindo na sua rede e seguir a vida para a próxima entrevista. Então, o não, ele acaba sendo um bom treinamento para você. Apesar de que o não sempre é frustrante, né, para muitas vezes, mas tem que entender aquilo como algo que te prepara para uma próxima, né? Então, eu ia mais confiante ainda para a próxima. Hoje eu posso falar isso, entendeu? Excelente, fantástico, ó. Agora, Diego, tem alguma coisa para falar, cara, dessa pergunta aqui dos nãos, dos pós-nãos? Então, cara, infelizmente não rolou não, né? Felizmente, na verdade. Felizmente não rolou não. O que aconteceu foi que quando eu até conheci o Reinaldo, eu estava em vias de ir para uma oportunidade, mas uma coisa muito interessante. Se você quiser falar o nome das empresas, fica à vontade, Diego, tá? Não, tá bom, tranquilo. Eu evito de ficar falando muito, mas, enfim, quando eu fui para a agência de comunicação, eu até fiz um movimento, pessoal, que eu acho que assim, é interessante. Por que eu falo tanto dessa questão de não focar no fim, né, e focar no meio, por exemplo? Quando eu tive essa mudança que eu fui para a área de comunicação, que eu contei para vocês um pouco mais cedo, eu fiz uma mudança que praticamente me dava pelo menos umas 2, 3 vezes mais de responsabilidade em termos de nervosismo, em termos do que ia fazer ali, porque era uma transformação e eu estava praticamente sozinho, apesar de ser uma empresa, não eram muitas pessoas, eram mais ou menos 160, 180 pessoas, mas é muita gente, quando você vê nesse sentido, para eu e mais uma pessoa só, que era uma pessoa que trabalhava comigo lá, e eu fui para lá, acreditem se quiser, para reduzindo salário, né? Então, assim, a vontade era tanta de se fazer uma transformação, de se viver uma experiência, de dar um passo além, né? E aí eu trabalhei lá, foram 9 meses nesse projeto para fazer a primeira fase dele, né? E aí, de lá, aí foi aquela questão do investimento, né? Você investe o quê? Você investe no seu crescimento pessoal e profissional, você investe até deixando de ganhar mais dinheiro na sua carreira profissional. E 9 meses depois eu estava numa outra oportunidade já com um salário bem melhor do que eu tinha anteriormente. Então, assim, eu já sabia que eu teria que passar por aquele processo, aquele umbral, né, para sair do outro lado e sair no paraíso, né, vamos dizer assim. Então, eu acho que é interessante todo mundo, às vezes a pessoa ela tem uma carreira que ela está consolidada, a pessoa até ganha bem, e ela morre de medo, às vezes, de fazer alguma mudança, eu vou ganhar um pouco menos, tal. Só que assim, né, pessoal, estava vendo uma pesquisa outro dia, tem acho que cerca de 15 mil pessoas só na cidade de São Paulo afastada com problemas psicológicos, né? Então, a gente sabe que hoje em dia, um assunto bacana, a gente não tocou aqui, mas eu vou até puxar um pouquinho, se o Reinaldo me permitir, é a relação da nossa saúde mental. Então, assim, não é só o mindset, perante como que a gente se comporta, perante o que a gente enfrenta, a nossa resiliência, mas também no aspecto de que se eu estou numa posição onde está me fazendo mal, né, eu não estou feliz, uma hora é como se a gente estivesse ali fechado dentro de uma armadura, uma hora o corpo vai cobrar. A gente falava muito disso no processo, né, Reinaldo? O corpo, ele sempre cobra.
E ele vai cobrar de que maneira? Ele vai cobrar, infelizmente, com doenças, né? É o que acontece com a gente, ou às vezes é uma doença mental, é você entrar em uma depressão, ou até às vezes no pior cenário que a gente nunca quer, mas é uma doença ruim, um câncer, alguma coisa, porque aquilo vai sendo cultivado em você, né? E aí essas 15 mil pessoas ou mais pessoas que estão afastadas, em algum momento elas não tiveram esse insight. Já eu vou procurar, eu vou evoluir, eu vou mudar, mesmo que para isso você tenha que fazer um certo sacrifício financeiro, mas que lá na frente vai lhe compensar muito, né? Você tocou num ponto importante, que é a saúde mental, exatamente. Quando você não cuida muito bem do... Aí eu volto para o autoconhecimento, né, cara? Quando você não trabalha bem essas questões, você se apega muito ao externo. Se pegando ao externo, que são as sugestões das outras pessoas, o chefe fala, você é um filho da puta, o outro fala, você também é um cuzão, você não sei o que lá, e você se ofende com isso. Isso é ter um pouco de inteligência emocional, cara. Entende? Você está aceitando. Será que você aceita ou não, né? Você tem a necessidade de se defender. E aí, quando você sente a necessidade de se defender, o que acontece com o seu corpo? Ele começa a reagir, né? Ele começa a reagir, acumula aqui, outro ali, e por isso sai briga, né? No ambiente de trabalho, aí o cara fica carrancudo com o outro, aí começa a acumular, né? Qualquer coisinha, não vou fazer o trabalho para esse cara, não sei o quê. É assim, gente. Então, cuidado com isso, né? Quanto mais você se conhece, melhor. Quanto mais você se conhece, melhor. Então, ficaram uma dica aí, grande, cara, excelentes dicas de vocês dois aqui, viu? Muito bem, deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Ó, Olívio falando, as empresas também estão ansiosas em encontrar o candidato certo para a vaga. Perfeito, é isso aí. Verdade. Grande Lu, parabéns, que incrível. Person, excelente dicas, show, maravilha. Deixa eu ver aqui o Luca, meu parceiraço. Gente, quem gostou, poste lá no nosso grupo Telegram, que é show da aula. Isso, pessoal, vai lá. Quem está no Telegram, fala, gostei, estou gostando, enfim, né? Vamos lá. Ó, o Renatão. Renato, excelentes histórias, parabéns. O Renato, tudo isso... Renato, de novo, né? Tudo isso é um aprendizado e vamos aprender. Show, cara. Isso aí, gente. Vocês aprendem com as experiências das pessoas. Eu exatamente trouxe essas pessoas aqui para contar a história delas. Para você, não adianta só o Reinaldo ficar falando lá que nem um doido, né? Enchendo vocês de exercícios lá. Não é verdade? Se não tem aqui as pessoas que passaram por isso, né? Porque tudo tem dor também no meio do caminho. Tem a dor, pô, tem que fazer isso, cara. Que saco, tem que fazer isso. Eu não acredito que eu tenho que fazer isso. E tem que fazer mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Fernanda, perdi o comecinho, mas estou adorando as dicas e experiências. Parabéns, pessoal. O Diego está nos apoiando muito no banco. Olha lá, Fernanda aí, Diegão. Carlos, grande Carlos, hein? Se você está à procura da recolocação e dizem não, minha opinião é quem está perdendo são eles e não eu. Perfeito. Tom, deixa eu ver, Tom, falando de autoconhecimento, até onde ir sozinho e em que momento vale a pena investir numa consultoria de carreira? Legal, excelente pergunta, Tom. Caramba, cara. Fantástica essa pergunta, eu não vou falar nada, porque não tenho que nem falar. Eu vou deixar os dois falarem aqui, eu vou colocar o microfone mudo e manda pau aí os dois. Então, eu acho assim, o sozinho, eu pelo menos, eu sozinho, eu não acho que eu não conseguiria desenvolver tão bem, né? Seria mais demorado, mais difícil, e eu não tinha o conhecimento de ferramenta, não tinha o meu autoconhecimento, que foi importante me conhecer melhor. Eu acho assim, eu posso falar que para mim fez muita diferença, tanto na confiança do meu histórico profissional, aquele momento que eu estava fragilizada muito, quanto entender como é procurar emprego. Eu posso dizer que antes do treinamento eu não sabia procurar emprego, eu sabia candidatar a 1.000 vagas. Todas as vagas, que 3.000 pessoas estavam se candidatando, e eu não usava Network. Então, assim, até meu perfil de LinkedIn estava parado lá, eu criei uma foto, criei um perfil e enviei meu currículo. Eu não trabalhava no LinkedIn, então, para mim, foi muito importante. Hoje eu enxergo diferente, trabalho mais na minha rede, entendo a importância do network em si, que é bem fundamental. Então, assim, o sozinho você não vai ter tanto conhecimento de ferramentas para você conseguir desenvolver mais rápido. Dá para se desenvolver sozinho, mas é mais demorado e você não vai ter um resultado tão rápido quanto com um treinamento. O coach vai te direcionar, vai te trazer ferramentas atuais, o Reinaldo me atualizou como está o mercado, não tinha ideia como era procurar emprego mais.
Eu posso dizer que para mim me trouxe um ganho de tempo, de conhecimento. E hoje minha mente é mais aberta. Eu entendo melhor como é essa questão de ir atrás do que eu quero, né? Não é procurar emprego, é procurar o que eu quero, onde eu quero trabalhar, o que me faz feliz. Essas perguntas no treinamento foram um choque para mim. Eu nunca imaginei procurar emprego, o que me faz feliz. Onde você quer trabalhar? Essas perguntas eu parei e falei, peraí, deixa eu pensar sobre isso. Eu não parei para pensar onde eu quero trabalhar, eu quero trabalhar. Então, para mim, o treinamento foi uma mudança de mentalidade, de consciência mesmo, entendeu? Então, eu acho que o momento é quanto antes, entendeu? Para você ficar bem e as coisas acontecerem mais rápido. Se você puder, o quanto antes, na verdade. Legal, ideia. Agora eu passo a palavra para o Diego. Vai lá, Digão. Bom, eu vejo, sendo bem pragmático, tem dois momentos, né? Um é um momento que você, de repente, você está idealizando algo para a sua carreira e você está insatisfeito. Por algum motivo você está insatisfeito, você não está bem e não está sabendo como lidar com essa situação. Então, assim, a gente sente esse momento, ele é sentido. E um outro momento que é o que aconteceu comigo, que também é bem pragmático, bem direto, é assim: você traça um plano de carreira para você, por exemplo, eu estava na área de tecnologia, e você vai galgando algumas posições e tal, e você fala, eu quero fazer isso. Aí quando você muda pela quarta, quinta vez de atuação e chega onde você queria, e aí você olha e fala assim, cheguei, mas não estou capaz que eu esperava ter. É aí nesse momento que você sente, que você fala assim, tem alguma coisa errada, né? Eu tô vendo uma coisa, estou fazendo essa coisa, mas eu não estou vendo sobre todas as perspectivas. Eu não estou fazendo uma correlação da minha vida pessoal, eu como essência, junto com a minha carreira. E aí é onde você precisa de ajuda, porque assim, pelo menos eu falo por mim, tá, pessoal? Eu sempre gostei muito de resolver minhas coisas sozinho, assim, sem depender de ninguém ficar me orientando. Sempre fui muito autodidata, sabe? Eu sempre gostei de estudar, pegar e estudar sozinho. Eu sempre me virei. Mas quando eu procurei mesmo, porque eu falei, nossa, eu fiz o meu plano inteiro sozinho, foi bem, financeiramente estou bem, mas não estou feliz. Então, assim, desse ponto em diante, eu não consigo mais me autoajudar, entendeu? Então, acho que esse é o momento, quando você vê que você não consegue se autoajudar, né, vamos dizer assim, é o momento de você procurar ajuda, tá? Excelente, cara. Eu só vou complementar, sim, vou complementar para o Tom, porque eu acho que é importante. Muita gente, cara, eu vou ser bem sincero, desde quando eu comecei a fazer esse trabalho, claro, agora as pessoas estão conhecendo um pouco melhor, mas ninguém sabe o que é esse trabalho. Eu ia apresentar os meus trabalhos para as pessoas, para os clientes. Cara, é isso que faz esse processo? Eu falo, porque, nossa, cara, eu nem fazia ideia que era isso, nem fazia ideia que isso poderia ajudar, né, você, ajudar a mim nesse sentido. Então, falta um pouco de conhecimento do que é o processo, obviamente, cada profissional faz uma coisa, e aí é que está a qualidade dos trabalhos, né, de que um profissional faz, do que outro, e tudo vai ter tudo que é profissão, isso daí, né? Tem o profissional ruim, tem o profissional mediano, e tem os profissionais que gostam do que fazem e querem sair da curva, entendeu? Então, tudo na vida, né? Todos nós somos assim, todos nós que estamos aqui, 100% sem exceção. Nós estamos em algum desses pontos agora. Ou estamos como profissional ruim, vamos falar a verdade, profissional mediano, que a média já diz que é a média, né? É a maioria, e os fora da caixa, fora da curva, vamos falar assim, né? Que realmente gostam do que fazem e, cara, não importa, tá doendo? Tá doendo. Tem vezes que dói pra cacete, cara. Você acha que não? Dói pra cacete, você tem que fazer um negócio, tem que fazer. Aqui é minha missão, entendeu? Então, assim, olha direito, cara. Recomendação para você: olha quem você se conectou, olha quem você acha que tem um bom trabalho e vai e vê como que é esse trabalho, tá? Porque muita informação tem na internet, né? Se você for olhar aí, você vai como buscar um emprego, como mudar de carreira, você vai encontrar sei lá quantos milhões de resultados no Google, né? Já. Mas qual seguir, né? Ou quando seguir? Que eu sei que essa é a maior dúvida. E aí acho que eles já responderam, eu nem vou falar nesse ponto aí, que os dois já colocaram ponto de vistas deles e, cara, e você também tem que entender o momento que você não está conseguindo enxergar, não ter clareza, né?
Sempre eu falo clareza. Se você não tem clareza daquilo que você tem que fazer e está parado, está na inércia, poxa, fui até aqui, agora não consigo sair daqui porque eu não sei para onde eu tenho que ir. Aí é o momento, poxa, já está no momento bem avançado de procurar uma consultoria aí, tá? Na minha visão. Mas, cara, todo mundo precisa disso para ter clareza. E outra coisa, né? Quando você tem um interlocutor junto com você, você faz as atividades. Você acha que não? Mas é verdade. Pode parar e analisar aí na sua vida como um todo, quando você fez realmente as coisas mais desafiadoras da sua vida. Tinha alguém por trás, cara, te espetando, né? Até brinco, né? Fala aqui, vai, uma brincadeira, colocando a cenoura, né? Então, assim, é nesse momento que você vai fazer, esse momento que você também vai sair da zona de conforto. É o cara que está te ativando ali. Beleza, Tom? Vamos ver quem mais aqui, ó. O Carlos respondeu também para o Tom. Deixa eu ver o que ele falou. Ó. Tom, eu acho importante, pois tem momentos que é necessário ter ajuda para ver o que você não está enxergando. Perfeito, né? Foi um pouco do que os dois comentaram aqui também. Beleza, Tom? Quem mais, gente? Quem mais aqui antes da gente encerrar, então, essa conversa maravilhosa, hein? E passou rápido, cara. Passou mesmo. Entrei em flow aqui, viu? Entrei em flow. Boa. Fluxo total aqui, passou 1h50, cara. Eu achei que fosse uma... O que eu falei para vocês dois aí? Falei que ia ser 1 hora, né? 1 hora. 1 hora de conversa, cara, mas tá tão bom o papo aqui. Vamos ver se tem mais... Deixa eu ver aqui, ó. Tom, não, peraí. Se você... não. Esquece, já... Não tem mais nada. Não tem mais ninguém mais vai perguntar, né, gente? Ou não? Sim ou não? Vamos esperar mais um pouquinho, que tem um delay aqui no ao vivo para eles, né? Tem um delayzinho, tá? Mas, de qualquer forma, deixa eu já agradecendo, então, a presença de vocês. Se aparecer aqui alguma pergunta, a gente continua. Agradecer a presença de vocês. Acho que, na minha opinião, acredito que enriqueceu muito aqui para essas pessoas, né, que estão aqui ou que vão assistir depois a gravação, dar um próximo passo, né? Pelo menos sair, poxa, agora eu tenho que ir e vou, e com as condições que elas têm hoje. É isso que é mais importante, não é as condições da Deia, não é as condições do Diego, é a sua condição aí, cara. Né? Você tem que olhar para o seu umbigo agora e falar, essa é a minha realidade, nua e crua, mas essa. Eu tenho que reagir, depende de mim. Então, gente, obrigado, Diego, obrigado, Deia, pelo tempo de vocês aqui, a doação de vocês, de contar essas histórias maravilhosas. Eu acho que não tem ninguém mais perguntou. Então, a gente vai ficar por aqui, tá, pessoal? Não sei se... antes até da gente ir, eu vou deixar cada um faz um fechamento aí. Fique à vontade para fazer um fechamento e a gente encerra aqui. Então, eu só queria colocar aqui, eu espero que tenha agregado as pessoas que a gente quer atingir, né? O máximo de pessoas possíveis e as pessoas que precisam ouvir esse tipo de coisa, né? Eu passei por momentos difíceis, não foi fácil, me reinventei depois do treinamento, hoje eu me vejo como uma pessoa diferente, mas assim, deixar o recado que isso vai passar. É um momento mais difícil nessa pandemia, até para se recolocar, eu entendo que é mais complicado, mas assim, primeiro, conheça o teu profissional, valorize a tua história, que eu aprendi a valorizar mais. Entenda que se você está nesse momento difícil agora, mas ele vai passar, nada é para sempre, e lá na frente você vai lembrar de tudo isso e ver que foi forte e conseguiu superar. E invista no teu profissional, invista na tua rede de contatos, porque isso é real, isso realmente traz resultados. E mantenha, não só após passar tudo isso, mas mantenha sempre, ela sempre vai agregar. Ou vai agregar você, ou você vai agregar alguém. O importante é manter movimento, manter ativo e fazer a diferença. Seja as pessoas na sua vida, mas você na vida das pessoas também. Lembrar disso depois e procurar fazer a diferença na vida de todo mundo aí. Show de bola. Obrigado, Deia. Vai lá, Diegão. Beleza. Cara, a Deia falou bem, a gente está passando por um momento difícil, e assim, é importante que cada um pense, até a galera, às vezes, eu participo aqui, né, a galera fala, não, mas qual que é o interesse, né, o que rola? O pessoal é amigo do Reinaldo, não, a questão é que a gente, até falo muito pro Reinaldo, eu falei, sempre me chama, porque assim, é uma oportunidade de gerar gratidão, né, pelo todo o trabalho que foi feito,
e principalmente ajudar as outras pessoas a alcançarem um pouco mais de felicidade, né? A gente nunca vai ser plenamente feliz profissionalmente, né, pessoal? Não existe o conto de fadas, não existe um mundo ideal, não existe um emprego ideal, a empresa ideal. O que a gente vai fazer é cada vez continuamente melhorando a nossa qualidade de vida, melhorando o nosso emprego. Então eu queria só deixar uma mensagem aqui, nesse momento aí de Covid que a gente está, tudo mais. Se você está empregado, se você está trabalhando, se você está recebendo seu salário direitinho, está podendo fazer seu home office, está em paz com a sua família, e você tem condição, ajude as outras pessoas, né? Sei lá, doe alimentos, doe para as instituições, tentem fazer sua parte, ou façam uma live aqui, a gente está fazendo agora. Existem N formas da gente potencializar o bem, né? Porque a gente está vivendo uma fase que está gerando... tem tanto discurso de ódio, tem tanta coisa ruim acontecendo, e vamos virar esse jogo, vamos espalhar o bem, vamos doar, vamos ajudar de verdade, assim, se você pode doar pouco que seja, doe, ajude as pessoas, porque tem muita gente passando necessidade, e muita gente ainda vai passar muita necessidade, e eles vão contar com a gente, o governo não vai dar conta, as empresas muito menos, né? Então a gente tem que fazer um trabalho social de se ajudar e demonstrar aí nosso carinho pelas pessoas do Brasil, independente da sua crença, do seu lado político. Eu acho que esse é um momento da gente mostrar que a gente não está aqui para brincadeira, que a gente está aqui para ajudar e para se tornar mais forte. Excelente, Diegão. Show de bola, gente. Ó, aqui só para a gente fechar, o Renato, bom, você já respondeu, Renato, valeu muito. Obrigado, Diego. Daí, Reinaldo, show de bola, Renato. Diego respondendo, o Gerson também, obrigado pela live, parabéns. Gente, só para lembrar, recado final, que quinta-feira é o nosso encerramento oficial da maratona, tá? Então, ufa, depois maratonamos mesmo bastante aqui, né? Amanhã não tem evento, tá? O único dia que não vai ter um evento, e quinta-feira, então, a gente vai fechar com a avaliação de currículo, tá? Então, venha, a gente de novo vai pedir alguns currículos muito próximo do que a gente fez com a avaliação de perfil LinkedIn, e, óbvio, eu vou selecionar alguns currículos que eu achar interessante, olhando para o todo, né, que eu vejo os erros mais comuns, e são aqueles que eu vou colocar no ar, obviamente, para você entender o que fazer, o que não fazer, enfim. Então, conto com a sua presença na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 21 horas, para a gente fazer um encerramento fantástico, né? Beleza? Então, pessoal, então é isso aí por hoje. Agradeço a participação de vocês de novo. Valeu, Deia, valeu, Diegão. E vamos em frente sempre, hein? Leve a experiência deles aqui com vocês. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Boa noite para todo mundo aí. Obrigada. Tudo de bom. Boa noite, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.